Senhoras e senhores, plateia virtual, muito boa tarde. Sejam todos muito bem-vindos. Tem início neste momento o segundo encontro brasileiro de proteção eletromagnética, com o tema As radiações eletromagnéticas e os cuidados com a saúde e meio ambiente. Este evento é organizado pela Rede Brasil, pela Tecnologia Segura, Campanha Slowphone, Ionize Brasil, EMF Brasil e Celular e Saúde, com apoio do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, Instituto Federal do Rio Grande do Sul, Associação de Medicina Integrativa do Brasil, Associação Brasileira dos Membros do Ministério Público de Meio Ambiente, Rede Latino-Americana de Ministério Público Ambiental, Escola Pan-Americana para o Estudo e Tratamento da Dor, Academia Ibero-Americana de Medicina Biológica e Odontoestomatologia, Escola da Advocacia Geral da União, Massachusetts for Safe Technology, Telos Arquitetura Sustentável, FUNAM, Fundação para Desenvolvimento para Defesa do Meio Ambiente, MRE Engenharia, Bemer Brasil, Angevan Ozonomatic, Health Tech Laboratório, Rede Latino-Americana por la Tecnologia Segura, Rede Plurinacional sobre Contaminação Eletromagnética, ONG Saúde Ambiental em Ação Bahia Blanca, ONG Aleteia e The Right Livelihood College e Lemos Laboratório. Para dar as boas-vindas e apresentar o primeiro palestrante, tem a palavra o integrante da campanha Slowphone, Fabiano Lauser. Boa tarde a todas as pessoas que nos assistem. É com muita alegria que a gente abre esse segundo encontro brasileiro de proteção eletromagnética. Em nome da Rede Brasil pela Tecnologia Segura, quero saudar a todos os palestrantes, dirigentes de mesa, comissão organizadora, público que nos assiste, para a gente poder tratar esse assunto de tamanha importância e tamanha relevância para nossas vidas, para nossa saúde e para o meio ambiente. Então, para dar início, quero chamar agora o vídeo do Frank Clegg, que ele foi ex-presidente da Microsoft Canadá e hoje trabalha no campo da tecnologia segura. Então, vamos assistir um breve vídeo do Frank saudando o nosso evento. Hi, my name is Frank Clegg, and I would like to thank you for the invitation to be the opening speaker for the Brazilian meeting on electromagnetic protection. I would also like to thank and congratulate those of you who have elected to take your valuable time over the next several days to increase your education about this very important and critical issue. I've spent my entire 40-year career in the technology industry. My most recent position was president of Microsoft Canada. As you can imagine, I've seen the tremendous benefits technology can provide if implemented correctly. Unfortunately, I've seen the potential harm if technology is not implemented properly. In my opinion, our current implementation and use of wireless technology is not safe. I'm especially concerned about its impact on children, and I am also concerned about our plans for wireless 5G. I don't make this statement lightly. I've had the opportunity and privilege over the last several months and years to meet with experts from institutions such as Harvard, Yale, Columbia, McGill, University of Toronto. I've met with a member of the World Health Organization, one of their expert advisors, as one of the lead scientific writers for Al Gore's team that won the Nobel Prize. There are thousands of peer-reviewed studies that show harm to humans and the environment from the radiation from wireless devices. This harm includes, but is not limited to, increased cancer risk, sperm damage and other reproductive harms, DNA damage and neurological disorders such as Alzheimer's, and finally, an impact on learning and memory development and deficits, especially childhood development. I don't expect you to take my word for this. Over 250 scientists from 44 nations around the world have signed a formal appeal
to the United Nations, to the World Health Organization, and the UN member states, expressing their concerns and asking for better protection from the radiation from wireless devices, with a special note about concern about the impact of the radiation on children. Another appeal to the about concerning specifically 5G to the European Union from over 400 scientists and medical doctors from 47 nations, again expressing their concerns specifically about 5G and its impact on humans and the environment. Children are not little adults. Their skulls are thinner, and the distance from the edge of their skull to the center of their brain is significantly shorter. There are peer-reviewed modeling studies and research and information that's available that demonstrates and proves that if you hold a cell phone or wireless device to an adult's head, about 10% of the radiation penetrates the skull. If you take that same device and hold it to a 5-year-old child's head, the radiation penetrates about 70% of that child's skull. In addition to the increased penetration, we know that the liquid content in a child's brain is significantly higher than an adult brain. So not only does the radiation penetrate the skull further, but is actually absorbed and retained for a longer period of time. And finally, we know that a child's brain is developed, the myelination is developed a lot slower. So you have this tremendous impact of the radiation while the child's brain is trying to develop and grow. We have heard the tremendous benefits from my industry: increased data rates, faster download speeds, reduced latency because of this wonderful technology. What we haven't been told is that the trade-off in getting these faster data rates and higher speeds is that the technology source, in other words, the small cell antenna that's collecting that data and that information, must be a lot closer to the source of that information. We have seen modeling where in dense residential or work environments, there could be a small cell antenna required every 100 meters. We're seeing installations in Canada today where small cell antennas are placed 20 to 30 meters from a child's bedroom. In addition, 5G technology for the first time will use millimeter waves in the telecommunications environment. This same frequencies are used in the US and Israeli military in their active denial systems for crowd control. There's such pain on the human skin that people disperse when they're subjected to this millimeter wave technology. Now, my industry argues that the frequencies may be a bit different, or in fact, the power levels may be higher. I would argue that doesn't matter. We have no scientific research available that shows the long-term effects of 5G technologies on humans and the environment. In addition, no studies that show the exposure impacts of 24 hours a day, 7-day-a-week exposure. We know that 5G technology will carry all of the concerns of 2, 3, and 4G and LTE technology. We believe it also will have more of an impact on humans and the environment. There are peer-reviewed published studies, medical research that shows that between 3 and 10% of the population is severely impacted by the impacts from wireless radiation. These individuals are either, you hear about microwave sickness or electrosensitivity. The concern is as we get a higher and higher concentration of these small cell antennas, as there's more and more information being transmitted, the sensitivity level will go up significantly from the 3 to 10% range over time. There are dozens of peer-reviewed studies that show harm to wildlife, to plants, to birds and bees and other pollinators from wireless technology, and these are critical parts of our ecosystem. Wireless technology, and especially 5G, will have a significant impact on climate change. We know there's reports that show that a wireless infrastructure uses up to 10 times more energy than a wired infrastructure. A 5G base station will use up to 3 times more energy than a 4G wireless base station. Because of the increased amount of data that's being transmitted in these 5G and wireless networks,
we're more susceptible that our privacy, our data privacy, whether it's business or personal privacy, is absolutely open to more hacks and vulnerability. We know that a wireless environment, a wireless network is severely less secure than a wired environment. So we can expect to see a lot more hacking and breaking into key pipeline or other infrastructures as we increase the amount of information that's put across these wireless networks. Scientists have been warning now for quite some time, including NASA scientists, that with this proliferation of 5G satellites in the atmosphere will have an impact on weather forecasting. Some predictions as much as an impact of degradation of 30% of our forecast accuracy. So our ability to plan and prepare for some of these natural disasters will be significantly reduced. You've also heard the trillions of dollars of benefits and the thousands of jobs that will come from wireless 5G networks. I don't debate whether those numbers are real or not, but I am not aware of any analysis that talks about the economic burden offsetting these revenue increases that we see. There's no analysis of the lost productivity. There's no analysis of the increased healthcare costs. No analysis of data and privacy breaches. No analysis of security. No analysis of the impact on climate. No analysis of our inability to protect ourselves from weather calamities. Our track record around the world to protect ourselves from new products or new technology is absolutely awful. If you take the cases of asbestos, cigarette smoking, BPA, thalidomide, urea formaldehyde insulation, lead, mercury, and the list goes on and on. In some cases, it's taken decades for government regulators to react to protect us from the harmful effects of some of these products and technologies. So our goal and the work that we're doing is to shrink this decades-long lag and get it down to a slower, a lot shorter environment. I want to talk just for a minute about an organization called ICNIRP, ICNIRP, the International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection. They present themselves as a non-government independent body that produces guidelines that protect us supposedly from the radiation from wireless technology. Unfortunately, organizations such as Health Canada, the US FCC, and others around the world are starting to actually depend more and more on ICNIRP and their guidelines. There have been several peer-reviewed published papers now and reports and analyses done by independent organizations that recommend that the ICNIRP guidelines should be ignored. And they make this recommendation based on several facts. First of all, ICNIRP members, it's a very private members club. Members elect new members without any need to justify or publish their selection. Any of the scientific findings or analysis or guideline recommendations are not published. There is no analysis of the criteria, the selection criteria, what impact, what scientific papers were included or excluded. There's a very formal, rigorous process to evaluate scientific material and scientific evidence. And ICNIRP does nothing to demonstrate that they follow any of those guidelines and principles. Concerns have been raised about major conflicts between the members and their ties to the telecommunications industry and the US military, industries that their guidelines are supposed to actually protect us from. One of the core concerns about ICNIRP is its reliance on what they call non-thermal impacts. In other words, if tissue is not heated, it can't be harmed. This was first published in a paper in the 1920s. In other words, ICNIRP, Health Canada, the FCC are relying on the scientific principle that is almost a century old. This has been refuted by dozens and dozens of peer-reviewed published research in high-quality literature articles that demonstrate there is harm to tissue without heating it. Fortunately, this has been ignored by ICNIRP and these organizations. And finally, the final criticism of ICNIRP is it doesn't have the appropriate expertise or skills to actually evaluate the scientific evidence. So again, if you hear ICNIRP, you hear it being referenced, I encourage you to be cautious and to really dig in and make sure that those guidelines are not carrying a disproportionate amount of weight. So again, I wanted to thank you and congratulate you for continuing your education on this very important and critical issue.
I hope after attending this meeting and and seeing some of the amazing, brilliant, credible individuals that are presenting and sharing their knowledge and their research and their findings with you, I hope you make the decision to get involved. If you do, and when you do, I hope the first thing you do is you sign the Brazil letter to the World Health Organization. Second thing, I encourage you to volunteer, whether it's Brazil for Safe Technology, Canadians for Safe Technology, Environmental Health Trust, whatever organization in your local community or country, get involved, volunteer your time. We can always use good time and talent to help us do two things: raise awareness about the potential harm and tell people how to use these devices safely. Don't hold it to your head. Don't put it in your pocket. Don't sleep with it beside your bed. And also to help us become advocates and be advocates to our regulators so that these guidelines are actually brought into the 21st century. Finally, if you have got enough education and awareness and you're confident, reach out to your local elected official, whether it's at the town or city or municipal level, or the state or provincial level, or at the national or federal level, and really ask them if they are aware of the harmful effects of wireless technology. If they aren't, then use that opportunity to educate them. And then ask them what they're going to do to help protect you and your fellow citizens from the harmful effects from the radiation from wireless technology. I thank you, and I hope you have a tremendous, successful, and educational few days. Thank you. E agora vamos dar início, então, à nossa mesa número 1 do nosso segundo encontro brasileiro de proteção eletromagnética. Queria saudar o professor Alberto Salles, professora Adilza Dodge e a Ana Valls. E é uma alegria contar com a presença de vocês aqui. A doutora Geila está buscando também entrar aqui na nossa mesa. Então, nesse momento, eu queria passar a palavra professor Álvaro de Salles, que é professor doutor do Departamento de Engenharia da URGS, Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Uma boa tarde, professor Álvaro, é com você. Eu preciso que o microfone seja... Está ouvindo? Estamos te ouvindo, pode começar. A Aline vai passar minhas transparências? Sim, ela já vai botar. Tá. E aí eu vou, a cada uma que eu terminar de falar, eu digo para ela, próxima, por favor, tá? Então, essa aí é a primeira transparência, é o título. Vocês vão ver que em letras escuras está em português, em letras escuras está em letras azuis está em inglês, porque pode ser que tenha pessoa estrangeira que esteja assistindo essa mesa. Tá? Eu queria agradecer o convite e chamar a atenção para esse vídeo que passou ainda há pouco, do Frank Clegg, que ele realmente resumiu questões muito importantes, algumas delas que estão mencionadas nessa carta. Nós vamos passar rapidamente sobre os aspectos mais relevantes dessa carta para a OMS, porque depois, no fim dessa mesa, antes do fim, será apresentado mais uma parte com alguns detalhes um pouco mais melhores discutidos, que agora nós vamos passar rapidamente mesmo. Então, por favor, seguinte. Então, a carta é dirigida ao diretor-geral da OMS, né? E pede para que a OMS revise os níveis, tá, de proteção eletromagnética, que atualmente são baseados naqueles que foram mencionados agora na palestra anterior, de uma organização internacional que se chama ICNIRP, e a ICNIRP é uma organização privada, tá? Ela não é uma organização que tenha respaldo da comunidade científica. E esses níveis de equilíbrio foram estabelecidos há mais de 20 anos e só consideram os efeitos térmicos. Então, a comunidade mundial, a população mundial não está protegida contra os efeitos das radiações eletromagnéticas. Seguinte, por favor.
O seguinte, então, os principais objetivos dessa carta é que ela convoca uma comissão para analisar os limites de exposição, que atualmente só considera, como mencionamos, os efeitos térmicos, mas que considere também outros efeitos que ocorrem em níveis abaixo dos limites térmicos. Seguinte, por favor. Então, aí está mencionado o ICNIRP, tá? E chamando a atenção que só consideram esses efeitos térmicos. Existem diversos outros efeitos biológicos ou não térmicos que não são considerados nesses limites da ICNIRP. Então, é isso que a comunidade científica está reivindicando, que realmente as normas considerem todos os efeitos, e não só os efeitos térmicos. Seguinte, por favor. Então, aí que está mencionado, os efeitos não térmicos podem ocorrer em níveis substancialmente abaixo dos limites correspondentes aos efeitos térmicos. Então, não adianta você fazer uma norma que só protege uma parte dos efeitos. Você tem que considerar todos os efeitos, se você quer fazer realmente uma norma protetiva. Já existem disponíveis nas publicações científicas internacionais inúmeros resultados mostrando efeitos danosos à saúde em níveis substancialmente abaixo dos limites térmicos. Seguinte, por favor. Essa transparência aí mostra alguns resultados de pesquisas científicas mostrando efeitos danosos à saúde em níveis substancialmente abaixo dos correspondentes aos efeitos térmicos. Por exemplo, o Bioinitiative Report, o relatório do projeto Reflex, do projeto Interfone, tá? Recentemente, um relatório do NTP dos Estados Unidos, tá? National Toxicology Project, e o relatório Ramazzini da Itália também. Esses são alguns, mas existem inúmeros outros relatórios mostrando efeitos danosos à saúde em níveis substancialmente abaixo dos limites térmicos. Seguinte, por favor. Slide seguinte, por favor. Bom, em frequências baixas, por exemplo, 50 e 60 Hz, das linhas de transmissão de energia, por exemplo, em 2001, essa agência aqui, a IARC, tá? Que é uma agência ligada à OMS, tá? Classificou essas radiações em frequências baixas como possivelmente carcinogênicas para humanos, grupo 2B, há cerca de 20 anos atrás, exatamente há 20 anos atrás. Seguinte, por favor. E há 10 anos atrás, essa mesma IARC, Agência Nacional para Pesquisa em Câncer, classificou, então, os campos eletromagnéticos como possivelmente cancerígenos para seres humanos, também grupo 2B. E essa classificação inclui, tá, a telefonia celular, inclui o Wi-Fi, todos esses sistemas de transmissão que a gente chama sem fio. Tá? E isso é muito importante, porque essa organização que é ligada ao OMS, ela então, é a organização máxima em termos de saúde no mundo. E essa classificação possivelmente cancerígena devia ser suficiente para que se tomasse as precauções necessárias, expondo o mínimo possível à população, enquanto não houverem mais resultados científicos sobre isso. Mas isso não aconteceu. Você vê, de 2011 para cá, o que aconteceu foi exatamente o contrário. A população tem sido mais e mais exposta a essas radiações.
o que seria um contrassenso, tendo em vista que a IARC e a OMS são as entidades máximas para a proteção à saúde. Seguinte, por favor. Aqui tem alguns alertas da comunidade científica. A comunidade científica tem feito vários alertas, tá? Chamando a atenção da OMS que não deve se basear nas recomendações da ICNIRP, tá? E, lamentavelmente, a OMS tem sido refém, tá, da ICNIRP, refém da indústria e refém também das operadoras de comunicações sem fio. Então, aqui tem, por exemplo, a resolução de Porto Alegre. Todas essas resoluções são disponíveis na internet. Catânia, Friburgo, Salzburgo, Copenhague, Benevento, Seletum, etc. Então, é farta a documentação mostrando esses efeitos e a necessidade de proteção à saúde. Seguinte, por favor. Então, o que essa carta para a OMS diz em suma, tá, é que solicita que as diretrizes, os limites de exposição sejam revisados, considerando os efeitos biológicos, especialmente de baixo nível, tá, e a adoção do princípio da precaução. Se a própria OMS diz que é possivelmente cancerígeno, é lógico, é razoável que se adote o princípio da precaução para essas tecnologias. Seguinte, por favor. Então, aqui está resumida algumas das ações solicitadas à OMS, tá? Que as autoridades de todos os países sejam recomendadas a adotar limites de exposição reduzidos em relação aos atuais, de tal forma que proteja tanto quanto os efeitos térmicos quanto os efeitos não térmicos. Seguinte, por favor. Também a conscientização, tá, da população, tá, considerando, tá, a possibilidade, tá, desses efeitos e o grande impacto que isso certamente tem na população mundial, especialmente se a gente considerar, tá, que hoje mais de 90% da população passa longo tempo exposto a essa radiação. Então, tem um impacto muito grande na saúde pública de todos os países. Seguinte, por favor. O problema que acontece com os dispositivos sem fio, tá, é que o processo de certificação não é realista. Por exemplo, para certificar os telefones celulares, eles usam processos com o aparelho afastado da cabeça. A maioria das pessoas encosta na cabeça. E os próprios fabricantes publicam nos manuais deles dizendo o seguinte: esse aparelho não deve ser operado a menos que 2 centímetros de qualquer parte do corpo. Cada um olha o seu manual do seu aparelho e vai ver que está escrito isso. Mas o problema é que está com letra pequenininha e muito pouca gente lê. Então, não serve para nada. Pode servir mais adiante até para eles se protegerem por questões judiciais, tá? Então, esse processo de certificação tem que ser certamente revisto para que as medidas, quando o aparelho vai ser certificado para ser usado pela população, as medidas sejam feitas de forma realista, como os aparelhos são usados. Seguinte, por favor. Então, aqui a recomendação do princípio da precaução, tá, que pode ser usado por qualquer um. Por exemplo, tá, não precisa usar comunicações sem fio. Normalmente, por exemplo, você pode estar conectado por cabos coaxiais, cabos de fibras óticas, etc. e tal, que não irradia energia. Então, você tem, além de melhor qualidade da comunicação, tá, maior velocidade de download, por exemplo, você tem também um aspecto adicional que você está menos exposto, menos tempo a essas radiações e, com isso, reduzindo os seus riscos à saúde. Já
fartamente comprovados. Seguinte, por favor. Então, recomendar à população de todos os países, tá, que o telefone móvel, por exemplo, falar somente o essencial. Tá? Às vezes as pessoas usam o telefone móvel ou o telefone sem fio para conversar coisas, às vezes, que não são essenciais. Então, use o fixo para isso. Tá? Quando falar no celular, rapidamente, de preferência, mantê-lo afastado de qualquer parte do corpo, especialmente da cabeça. Tá? Usar fone de ouvido, usar viva voz ou usar mensagem de texto, que são soluções adequadas. Tá? Crianças são mais sensíveis, isso foi mencionado na palestra do Frank Clegg, por razões diversas. Tá? Entre outros, os seus tecidos estão se desenvolvendo, se reproduzindo mais rápido, então pode sofrer mais todos os efeitos já demonstrados. Além disso, tem mais conteúdo líquido nos tecidos do cérebro das crianças, então a absorção da energia é maior. Tá? Então, que especialmente os adultos protejam as crianças, recomendando que use o mínimo possível os telefones móveis. Seguinte, por favor. E, como última recomendação, tá, que a OMS, então, convoque uma equipe de pesquisadores, tá, e para analisar essas recomendações de limites de exposição, mas esses pesquisadores não podem ter conflito de interesse, por exemplo, eles não podem ser funcionários de empresas que atuem na área, porque senão fica complicado, as pessoas não têm liberdade para reconhecer a realidade. Né? Então, por exemplo, aqui está mencionado o ICNIRP, porque o ICNIRP realmente ele ignora efeitos que não sejam os efeitos térmicos. Tá? Seguinte, por favor. Aqui, uma lista dos pesquisadores que subscreve a carta para a OMS. As letras estão bem pequenininhas, nós não temos a intenção que cada um leia, mas são 46 pesquisadores, tá? De mais de 20 países do mundo, tá? E a maioria deles são pesquisadores que têm artigos científicos publicados em revistas com revisores capacitados. Então, são resultados que são importantes e que formam o conteúdo dessa carta. Eu passei muito rapidamente sobre essa carta, mas no fim da palestra, no fim dessa mesa, tá, lá por volta das 5h20, nós vamos voltar a alguns aspectos mais relevantes dela. Muito obrigado pela atenção. Muito obrigado, professor Álvaro. E agora vamos dar sequência para a nossa mesa, chamando a professora Adilza Dodge. Ela é diretora da MRE Engenharia, com pós-doutorado em Poluição Ambiental e Exposição Humana a campos eletromagnéticos pela Universidade Federal de Minas Gerais. Então, boa tarde, professora Adilza. A palavra é com você. Esperar um pouquinho. Vocês podem ir fazendo as perguntas, gente, que nós vamos, no final, ter um tempo para perguntas e respostas. Só um minutinho. Uma pessoa está perguntando onde consegue a cópia oficial da carta OMS. Então, tem um site que é change.org/emf-to-who. Ali está. Júlio Paloras. Ali você pode ter uma cópia da carta OMS em 18 idiomas. E também pode assiná-la. Pronto. Professora Dilza, já está na tela, se você quiser começar. Sei, eu estou querendo aumentar a tela, ela está muito pequena. Alô, Fabiano, está me escutando? Oi. A tela está muito pequena, eu queria aumentar a tela.
Sim. Espera aí. No canto inferior direito. Pronto. Vídeo elementar. Vocês estão vendo a tela? Já estamos vendo, podemos começar. Já então está sendo transmitido. Meu nome é Adilza Condessa Dodge, estou participando desse encontro, né, convidada aí com vocês, e é um prazer muito grande apresentar aqui o nosso trabalho de pesquisa em Belo Horizonte, né, falar sobre audiência na Câmara, que nós já fizemos em relação à tecnologia 5G, tanto em 2019 como em 2021 agora, e também vou apresentar as pesquisas mais recentes desse ano, de 2021, porque não vai dar tempo de eu falar das outras pesquisas que nós já tínhamos posse delas. Só que o slide não está passando, não. A gente vai passar por aqui, professora Adilza, é só você falar próximo que a gente vai passando. Espera aí. Então, aqui foi a primeira reunião, né, que nós fizemos sobre o 5G, porque antes a gente já tinha feito outras reuniões aqui em Belo Horizonte. Ao longo dessa trajetória, desde 1998, quando começaram a implantar as antenas de telefonia celular, houve uma preocupação muito grande com a comunidade científica, e essa preocupação foi levada até a Câmara de Vereadores, que representa o povo, né, a comunidade belo-horizontina. Através deles, eles convocaram uma audiência pública. Então, em relação ao 5G, né, a flexibilização para instalação de antena de telefonia preocupa especialista, preocupa a comunidade belo-horizontina e preocupa também os órgãos públicos, tanto a prefeitura como o Estado, né, em todo o nosso município e em todo o nosso Estado também aqui de Minas Gerais. Então, essa primeira foi em 2020, em 2019, o próximo, né, foi dia 11/11/2019. Nós fizemos a nossa apresentação, mostramos os nossos trabalhos, não só eu, como o professor Luciano da PUC Minas também, o professor Tejo também já esteve aqui várias vezes na Câmara de Vereadores, apresentando as suas pesquisas científicas também. Antes de 2019, ele esteve aqui várias vezes, em 2003, 2011, apresentando também o seu trabalho. Próximo. Em 5 de maio de 2021, recentemente agora, teve outra audiência pública na Câmara de Vereadores de Belo Horizonte para discutir os impactos das antenas de telefonia celular na saúde das pessoas. Então, estavam presentes o corpo dos vereadores, estavam presentes a indústria da telefonia móvel, as suas associações, inclusive os representantes da Anatel também esteve presente. E trouxe também um pesquisador que sempre acompanha a indústria por onde ela vai para falar que não tem nada, que está tudo ok, que não tem pesquisa científica que indica danos à nossa saúde. Então, foi uma audiência pública onde todos os atores, né, puderam compartilhar seus conhecimentos e a gente percebeu, né, o que cada palestrante ali queria transmitir para nós, aqui da comunidade belo-horizontina. Próximo. Nessa oportunidade, nós apresentamos também essa carta que o professor Álvaro Salles, acabou de apresentar, né, nós pontuamos os pontos mais importantes dessa carta durante esse encontro na Câmara de Vereadores aqui na capital mineira. Próximo. Apresentamos também durante o evento o apelo que os cientistas fizeram pedindo a moratória da implantação do 5G. Sabemos que diversas cidades e países já pediram a moratória e não estão aceitando implantar o 5G em suas cidades, em seus países. Na quinta-feira, né, eu estarei presente e vou passar para vocês quais são os países e cidades que não aceitaram a implantação do 5G em seu território. Próximo. Então, aqui, né, quando a gente fala 240 cientistas, nós já sabemos que tem mais de 400 cientistas e médicos juntos que assinaram o recurso do 5G. Quaisquer benefícios econômicos do 5G provavelmente serão superados pelo risco de danos à saúde de bilhões de pessoas em todo o mundo.
Mas quando o 5G estiver totalmente implantado, as ondas milimétricas estarão em todos os lugares. A IARC, já falamos isso aqui, já foi falado isso pelo Salles e pelo primeiro pesquisador, né, o Frank, que a IARC classificou os campos eletromagnéticos como possíveis causadores de câncer para os humanos grupo B. Hoje, em 2021, nós pedimos que a IARC classifique como causadores de câncer para os humanos as radiações eletromagnéticas. Próximo. Estudo de 86 por Gandhi mostrou que as ondas milimétricas são fortemente absorvidas pela córnea, olhos e a pele do ser humano. Então, desde 1986, o Gandhi já havia feito a sua pesquisa. E onde será mais afetado em nosso corpo vai ser os nossos olhos e a nossa pele. Em 2018, o pesquisador Russell fez uma revisão dos efeitos conhecidos das ondas milimétricas na pele, olhos e catarata, alteração do ritmo cardíaco, diminuição do sistema imunológico, câncer e alterações no crescimento de bactérias e dano ao DNA. O estudo concluiu que é necessária a implantação da moratória do 5G. Existe um conflito de interesse entre a indústria e o governo. Exposição acumulativa vai depender da forma da onda, da frequência, da largura da banda e outras propriedades que são biologicamente importantes. Próxima. O professor Karl Schett fez uma revisão de 1.500 estudos científicos russos e de histórias clínicas de mais de 1.000 de seus pacientes na Alemanha. Em seu estudo, ele alerta sobre as desordens do sono, anomalias do ritmo cardíaco, desordens digestivas, perda de cabelo, erupção cutânea, perda de memória e fadiga. Na antiga União Soviética, era chamada de hipersensibilidade eletromagnética, aguda ou crônica. Se o lançamento mundial do 5G for permitido, a hipersensibilidade elétrica pode afetar todas as pessoas. Será, na verdade, uma contaminação eletromagnética em todo o planeta. Atualmente, já estamos inseridos em um verdadeiro oceano eletromagnético. Com mais o 5G, próxima pandemia. Próxima slide, fazendo favor. Aqui foi um artigo recente publicado agora, que nós tivemos acesso em Valescas, Madrid, em 2021, onde ele fez um estudo próximo, os autores fizeram um estudo, próximo slide, fazendo favor, fizeram um estudo, estudaram uma área, e onde tinha, aqui esse verde é a área de controle, e aqui são onde tinha o maior foco de radiação. Então, a área de estudo é delimitada em azul, né, que é essa aqui, e a área de controle é destacada em oval verde, que é essa aqui, ó. Em círculos vermelhos, 2 focos da radiação estão localizados aqui e aqui. Próximo, por favor. Em conclusão, os autores, né, mostraram que existe uma relação entre a densidade de potência da radiação que uma pessoa recebe diariamente em casa e a presença de dores de cabeça, bem como a presença de distúrbios do sono. Pessoas que recebem doses mais altas de radiação dormem menos horas e têm pesadelos à noite. Além disso, essas pessoas sofrem de dores de cabeça com maior intensidade e são mais propensas a tonturas. O estudo de como os campos eletromagnéticos afetam a saúde não deve ser feito apenas em relação ao câncer, mas também em indicadores de saúde relacionados ao dia a dia. Então, nessa pesquisa, ele detectou que as pessoas que viveram próximas às antenas, né, tiveram dores de cabeça e distúrbios de sono. E aquelas que estavam na fase de controle, mais longe das antenas, também tiveram dores de cabeça e falta de sono, né, distúrbio de sono, mas com uma menor intensidade. No raio mais próximo, teve uma quantidade de pessoas, né, maiores que tinham esses problemas aí. Então, ele pede para não só pesquisar o câncer, outros agravos da saúde também. Próximo. A pesquisadora Havas, né, Magda Havas, também fez um trabalho nos Estados Unidos, onde ela fala que os casos e mortes atribuídos à Covid-19 são estatisticamente maiores nos estados e condados com telecomunicações sem fios de onda milimétrica na 5ª geração nos Estados Unidos. Próximo. Esse trabalho também foi publicado recentemente agora, esse ano, se não me engano, em junho. Embora
o 5G não tenha causado Covid-19, a análise estatística mostrou que a exposição a 5G, ondas milimétricas, que está presente com a combinação de 1G, 2G, 3G, 4G e outras formas de RF, de radiofrequência como Wi-Fi, é um fator estatisticamente significativo associado a maiores casos de Covid-19 e índices de morte nos Estados Unidos. O lançamento do 5G foi feito sem nenhum teste para avaliar sua segurança, individualmente ou em combinações com as outras frequências já existentes. Na verdade, nenhum teste de segurança ao longo prazo foi feito em qualquer tecnologia sem fio antes de sua introdução. Então, esse trabalho, ela mostrou que nos condados onde haviam implantado 5G, a taxa de mortalidade e os casos do Covid-19 foi maior do que naqueles condados onde ainda não implantaram a tecnologia 5G, mas que onde não foi implantado também teve casos, sim, de mortes e de doenças, só que não tão agravantes como onde já tinha implantado 5G. Porque a antena de telefonia celular e as radiações estão espalhadas por todo o planeta. Próximo. Publicamos um trabalho agora, junto com os pesquisadores da Fiocruz. A pesquisadora responsável, autora do trabalho, foi a Nádia Cristina Pinheiro Rodrigues, e aqui nós fomos coautores, né, junto com a equipe dela, médica lá da Fiocruz, e outros coautores também. Nesse trabalho eu também dei minha contribuição, e o que foi feito? Os efeitos contínuos de baixa intensidade a campos eletromagnéticos de estações de radiobase para mortalidade por câncer no Brasil. Próximo, foi mapeado todas as capitais do Brasil, e onde tinha maior número de antenas implantadas, ela descobriu que a taxa de mortalidade por câncer foi maior nesses locais mais próximos das antenas. Então, taxa de mortalidade por câncer também ela detectou nas proximidades dessas antenas. A análise ajustada mostrou que quanto maior a exposição à radiofrequência das herbes, maior a mortalidade por câncer. O risco ajustado maior foi observado para câncer de colo de útero, na razão de 2,18. A análise espacial mostrou que a maior exposição às herbes foi observada em uma cidade no sul do Brasil, que também apresentou maior taxa de mortalidade para todos os tipos de câncer, e especificamente para câncer de pulmão e mama. Conclusão do trabalho. O balanço dos nossos resultados indica que a exposição a campos eletromagnéticos de radiofrequência de herbes aumenta a taxa de mortalidade para todos os tipos de câncer. Florianópolis também apresenta a maior taxa de mortalidade por quilômetro quadrado. Esse trabalho, gente, todos que eu estou citando estão no site, dentro de artigos do meu site, da MRE Engenharia. Próximo. Nesse trabalho, né, nós colocamos também, né, que foi observado no meu pós-doutorado aqui de Belo Horizonte, durante as medições que nós fizemos nas residências, que quando você faz a medição no solo, tem um prédio que tem uma antena, você faz a medição no solo, você vai receber 5% da máxima exposição permissível. O que é a máxima exposição permissível? É a máxima exposição que essa antena está radiando. Então, quando ela está radiando, o lóbulo principal da radiação da antena, no prédio vizinho, ele vai receber 100% da máxima exposição que essa antena está radiando. No solo, 5%. E no prédio também tem os lóbulos secundários, onde tem as radiações aqui. Então, quando vamos fazer as medições, tem que fazer a medição no prédio, principalmente no andar de cima, nos andares de cima onde está localizada a antena, e também no prédio vizinho. E não só fazer a medição, como a Anatel faz, circulando com o veículo, um chão aqui no solo. Tem que subir no prédio e fazer as medições lá nas residências das pessoas. É o que nós fizemos aqui em Belo Horizonte. Próximo, por favor. Um livro, recentemente publicado agora em 2020, né, de um pesquisador russo, do Grigoriev, Padrões Celulares 5G, Avaliação Radiobiológica Total do Perigo da Exposição à Radiação Eletromagnética Planetária à População. Ele aborda a chegada do 5G, é um livro com 190 e poucas páginas, né, eu tive acesso a ele recentemente, há 2 semanas atrás, então é um livro que vocês podem ter acesso nesse link que eu vou passar para vocês aqui, próximo slide. Não, acho que está no outro ainda, então vou falar um pouquinho dele. O livro aborda
a radiação radiobiológica para avaliação do risco 5G, e tudo que vocês quiserem saber sobre 5G, né, esse autor aborda nesse site aqui, ó, está aqui o site dele, o livro tem 196 páginas, excelente o livro escrito em russo, que vocês podem adquirir nesse site também. Próximo. Aqui tem um livro do Invisible Rainbow, que é do Arthur Fistenberg, onde ele aborda a história da eletricidade e vida. Ele faz um percurso e faz uma revisão de literatura no seu livro, com todos os artigos que já foram publicados sobre a radiação eletromagnética. Inclusive, o nosso trabalho de Belo Horizonte, mortalidade por neoplasias e a telefonia celular, ele abordou também nesse livro dele. O livro, ele fez uma revisão agora atualizada em 2020. Próximo. Aqui é o pesquisador Hardel, que nós todos conhecemos, né? Ele publicou agora em 2020 também os aspectos sobre as diretrizes sobre a radiação de radiofrequência da Comissão da Proteção contra a Radiação Não Ionizante da ICNIRP. Então, ele aborda no seu livro, próximo, por favor, os conflitos de interesse entre a indústria da telefonia móvel e os padrões da ICNIRP. Os conflitos são os maiores problemas nas descobertas científicas. A ICNIRP é dominada por cientistas físicos e não médicos. Há vários laços financeiros de vários especialistas da ICNIRP com a indústria da telefonia móvel. Há mais de 20 anos, a ICNIRP continua com as mesmas diretrizes. Exposição térmica aguda, não considera os efeitos atérmicos, mesmo com a introdução do 5G. O relatório da União Europeia, investigando a ICNIRP, concluiu em junho agora de 2020 que, para aconselhamento científico realmente independente, não podemos confiar na ICNIRP. Próximo. Em 2016, o próprio grupo do oncologista Hardel publicou o aumento de incidência de câncer na tireoide nos países nórdicos, Dinamarca, Noruega, Suécia e Finlândia. Próximo, por favor. Em 2003 e em 2010, nós realizamos estudos aqui em relação à indústria da telefonia móvel. Em 2003, fizemos o mapeamento de todas as antenas localizadas no município e estudamos 2 antenas localizadas no município, uma numa região muito povoada, que é a Rua do Ouro, e a outra na Água Branca, que era uma região com menos população. Próximo, por favor. Esse trabalho foi o trabalho do meu mestrado em 2003, né, estudo de casos no município de Belo Horizonte, com ênfase nas estações radiobásicas de telefonia celular. Próximo. Fizemos também em 2011, mortalidade por neoplasias e a telefonia celular no município de Belo Horizonte, Minas Gerais, e também publicamos esse trabalho na revista internacional da Science of Total Environment. Próximo. Isso aí é o mapeamento das antenas em Belo Horizonte em 2003. Próximo. Aqui, estudamos uma antena como o médico estuda o corpo humano de uma pessoa, observando todos os parâmetros da antena, lóbulo principal da antena, diagrama vertical e horizontal da antena. Próximo. E nas 2 regiões existia uma contaminação eletromagnética em relação aos 3 setores da antena. Setor 1, 2 e 3. A comunidade está aqui, ela recebe, de fato, uma dose de radiação maior do que a comunidade que está longe das antenas. Próximo. Fizemos o monitoramento nas residências das pessoas. Próximo. E, tanto na Rua do Ouro como na Água Branca, se tiver uma construção a 15 metros da antena, com altura na direção do ganho máximo da antena, ultrapassava o limite da Anatel. Próximo. O mesmo trabalho a 10 metros na Água Branca. Na época não tinha prédio lá. A 10 metros da antena também ultrapassava o limite da Anatel. E hoje nós podemos observar os prédios com antena a distância talvez menos de 5 metros da janela do vizinho, ou colado na sala de estar da pessoa, ou na cobertura do apartamento, onde a área de lazer do proprietário do imóvel está recebendo essa dose de radiação, porque você olha o diagrama elétrico e o diagrama e o mecânico da antena, inclinação elétrica e inclinação mecânica. Então, a preocupação muito grande, principalmente para as antenas instaladas nos edifícios. Próximo. Essa metodologia nós registramos em 2000, nós fizemos o trabalho em 2003,
Registramos essa metodologia na fundação da Biblioteca Nacional, certificado de registro ou averbação. Então, ela está lá cadastrada e certificada a metodologia de 2003, e a gente pediu direito autoral em 2004. Próximo. Esse trabalho de mortalidade por neoplasias e as estações radiobase de telefonia celular também foi publicado na Science of Total Environment. Né? Aqui temos eu como autora, aí vem a Mônica, que foi orientadora, o professor Tejo, a Cláudia Obinati, e aqui tem os co-orientadores. Próximo. Nesse trabalho, né, a gente respondeu os pesquisadores que fizeram críticas, tanto positivas, e teve apenas uma crítica negativa. Nós respondemos o Samuel Mirra, né, que ele fala sobre a eletricidade suja das estações de telefonia celular e as neoplasias. Publicamos em 2011. Próximo. Respondemos um pesquisador do Canadá, onde o Foster, onde ele fez comentários também sobre o nosso trabalho. Nós publicamos também, respondemos esse pesquisador em 2013. Próximo, por favor. Aqui é o mapeamento, nós mapeamos as radiações eletromagnéticas, os óbitos por neoplasias e os locais das antenas de telefonia celular aqui no município. E dentro do raio de até 500 metros, nós descobrimos a maior taxa de mortalidade por neoplasias. Só um minutinho que eu vou desligar o telefone aqui. Não, já foi desligado. Desculpem, eu esqueci de desligar o meu telefone. Então, aqui tem o mapa da taxa o mapa dos óbitos por neoplasia no município, e aqui tem as antenas de telefonia celular. Próximo. Aqui, né, com o software que a gente utilizou, nós descobrimos que a taxa de mortalidade maior foi na região centro-sul da cidade, justamente onde nós encontramos a maior número de antenas instaladas. Próximo. Aqui nós fizemos em todas as regionais a taxa de incidência acumulada na Pampulha, Nordeste, Norte, Noroeste, Centro-Sul. E realmente na Centro-Sul foi a taxa de incidência acumulada por 1.000, deu 5,83. Foi muito maior do que as outras taxas de incidência acumulada em outras regionais. Próximo. E o trabalho, nós pegamos dado de 96 a 2006. Então, até 100 metros da antena, nós tivemos 3.569 óbitos, e aí nós estamos fazendo, quem está dentro dos 100, está dentro dos 200, está dentro dos 300, 400, até 500. Então, até 500 metros, próximo, por favor, vocês podem observar que a taxa de mortalidade foi maior. Até 500 metros, o risco relativo foi de 1,08, a taxa de mortalidade por 10.000, 34,76. A partir dos 500 metros, a hipótese foi praticamente nula. Próximo. Então, vocês podem observar nesse slide, com mais facilidade, a taxa de mortalidade por distância da antena, até 500 metros, que está aqui, olha. Olha a quantidade, foi muito maior. Até os 100 foi maior, 200, 300, 400, até 500. A partir dos 500 metros, a taxa foi praticamente nula. A hipótese bateu quase com a hipótese nula. Então, a taxa de mortalidade para os belo-horizontinos foi maior a uma distância de 500 metros da antena. Próximo. O Parlamento Suíço, em 5 de março de 2018, rejeitou por 22 votos a 21 contra o afrouxamento dos limites para as radiações não ionizantes. E está bem claro no site da Gigahertz. O estudo de Belo Horizonte foi uma grande ajuda para todos nós. E esse discurso todo do Parlamento Suíço, vocês podem acessar nesse site aqui do Parlamento. Próximo. Há exemplos de alguns países que não adotam os padrões da CNIRP, a Bélgica, a Áustria, a própria Suíça, a Rússia, a China e a Itália. Então, tem outros países também, e outras cidades que não adotam os padrões da CNIRP. Próximo. Em 2015, nós fizemos o monitoramento, o diagnóstico ambiental dos campos eletromagnéticos no Centro Universitário Metodista de Minas, em Belo Horizonte. Quem realizou o trabalho foi uma ex-aluna minha, Nayara Chile Ferreira, atualmente engenheira ambiental, né, e é professora também aqui no município de Belo Horizonte.
e nós monitoramos o Isabella Hendricks todo e fizemos um diagnóstico ambiental no centro universitário. Esse trabalho está disponível também no site da MRE Engenharia. Próximo. Em 2000, só uma revisão rapidamente, mostrando alguns trabalhos nossos aqui. A primeira Conferência Estadual de Saúde Ambiental de Minas Gerais, realizada em 2009. Próximo. Onde nós abordamos as radiações e exposição humana a antenas coletivas. Aqui estão os autores, e vocês podem ter acesso também a esse trabalho, nesse manual que está disponível no Estado e também no meu site, da MRE Engenharia. Próximo. Aqui a poluição eletromagnética foi um dos primeiros encontros que nós fizemos em 2004, em São Paulo, impacto das radiações das antenas e dos aparelhos celulares, caderno jurídico. Este encontro aqui reuniu especialistas de todo o Brasil, né, e foi o primeiro material público que nós soltamos, inclusive com todas as nossas pesquisas e com todos os pesquisadores aqui, inclusive o professor Francisco de Assis Ferreira Tejo, o professor Álvaro Salles e todos os pesquisadores aqui. Professora Mônica Leão também, né, que foi minha orientadora do meu trabalho de mestrado e de doutorado. Próximo. E não podemos esquecer, né, de um brasileiro famoso de Campinas, o pesquisador Vitor Baranauskas, que escreveu o primeiro livro em 2001, O Celular e Seus Riscos, que também está disponível aí nas livrarias. Próximo. E aqui a medição das radiações de radiofrequência que nós realizamos dentro das casas das pessoas, nas proximidades das antenas de telefonia celular. Fazemos as medições tanto para alta frequência como para baixa frequência também. Próximo slide. Só algumas fotos apresentando. Aqui são as antenas, medição e o aparelho que nós utilizamos. Aqui são os aparelhos de alta frequência e esses dois aqui de baixa frequência, porque às vezes tem casa que está perto de linha de transmissão também, está perto de alguma subestação, e a maioria, 90%, o problema maior é porque está perto de antena de telefonia celular, né? Porque você não vê uma subestação do lado de uma casa. Raramente você vê, tem linha de transmissão em cima das casas das pessoas, mas as pessoas, geralmente, elas desrespeitaram a área de servidão que tem que ser respeitada. A maioria das reclamações que nós recebemos no nosso escritório é com antenas de telefonia celular. 90% é antena de telefonia celular. Próximo. Algumas recomendações já citadas, e para bater o martelo, recomendar a todos os países o princípio da precaução, fomentar o uso de dispositivos com fibras óticas, recomendar à população de todos os países que, quando usar o telefone celular, faça somente chamadas breves ou essenciais, e desativar os aplicativos de seu celular. Dessa forma, ele se torna um telefone comum, você não vai precisar ficar usando. Manter o aparelho, como já foi dito aí pelo professor Salles e pelo primeiro pesquisador, o Flank, né, utilizá-lo afastado da cabeça. Próximo. As crianças e outras pessoas sensíveis e vulneráveis evitar o uso de telefones celulares e outros dispositivos. O painel atual está formado por membros da equimip que ignoram a evidência de efeitos biológicos que não seja o aquecimento do tecido agudo. Próximo. Trabalho de educação e ciência, cartilhas educativas para a rede do SUS sobre o risco consciente da carga eletromagnética no corpo humano. As empresas de telefonia celular devem ser notificadas sobre o surgimento após a instalação das antenas nas cidades. Cada antena que for colocando na cidade deve ser notificada às operadoras sobre os novos casos de câncer que surgiu naquela comunidade, porque existem mais de 2.700 artigos científicos publicados sobre os efeitos biológicos nos seres humanos. Basta acessar o site da MR Engenharia, um link de artigos, e também na home, onde está inserido todo o trabalho da bioiniciativa Report. Próximo. Aqui está o site, o endereço do site. Próximo. Aqui são as medições que nós fazemos nas subestações de energia para atender a resolução da ANEEL. Próximo. Medições em linha de transmissão. Próximo. Realizamos também da ANEEL, né, e encaminhamos para o duto da ANEEL os resultados que a gente encontra também, porque aí são as indústrias de energia que nos contratam para fazer esse trabalho. Próximo.
As medições desses campos eletromagnéticos, tanto de baixa frequência como alta frequência, também estão sendo solicitados pelos órgãos ambientais e de saúde, municipal, estadual e federal. Próximo. Aqui eu trabalho como diretora e consultora da MRE Engenharia. Próximo. E aqui nós temos nosso corpo técnico. Daiana Condessa Dodge, oftalmologista, o site dela está aqui, dodgeoftalmologia.com.br. Está aqui o site dela, podem tirar toda dúvida também em relação a catarata, em relação a problema de retina, que ela está disponível para vocês. Próximo. Analista de sistema da empresa. Próximo. Engenheira ambiental da empresa, Nayara Shirley. Próximo. Sinira Quintão Silva Belém, médica e física, também participa da equipe. Próximo. Professor Tégio. Próximo. Professor Luciana Círio Bossi. Próximo. Estamos aqui, se precisar de algum contato, né, basta entrar em contato, ou por e-mail, ou por esses telefones aqui, que nós entraremos em contato, ou deixar alguma mensagem. Muito obrigada a todos. Muito obrigado, professora Dilza. E agora, enquanto a gente vai preparando a apresentação da nossa próxima convidada, damos as boas-vindas para a professora Geila, doutora Geila, que ela é médica pela Fundação da Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre, também participou do primeiro encontro brasileiro. Uma boa tarde, professora Geila. Ela foi lá e conseguiu um ponto de internet, agora está aqui com a gente. Abri aqui o microfone. Boa tarde, Sheila. Está me ouvindo? Estamos te ouvindo. Estamos te ouvindo e estamos com a apresentação já. Tá certo. Muito obrigado pelo convite para estar aqui. Entre todas as dificuldades, fomos resolvendo, porque hoje os 2 notes resolveram atualizar na hora da apresentação, mas eu estou aqui na casa do professor Salles, que gentilmente cedeu o ponto para a gente continuar a apresentação, por isso eu estou de máscara, né? Eu queria, antes de mais nada, manifestar os meus sentimentos pelas famílias das mais de 500 mil vítimas do Covid no nosso país, e na esperança que esse país, em algum momento, consiga sair dessa pandemia. Bueno, dando continuidade ao que era proposto, a apresentação nossa é sobre saúde e radiação eletromagnética, um panorama geral. Nós fizemos, junto com o professor Salles, parte dos GTs que organizaram a legislação de Porto Alegre, no que se referia a controles de fontes de radiação eletromagnética. Eu, especialmente, como coordenadora da área de vigilância na época, e participante do Conselho Municipal de Meio Ambiente, a gente teve uma participação bastante forte e que conseguimos o contento. Próximo slide, por favor, Aline. Para começar, a gente tem que ter consciência do que é saúde. Saúde não é estar bonitinho e ir para a festa, saúde não é ter o carro do ano, mas saúde é muito mais que não ter doença também. É um perfeito equilíbrio entre o indivíduo e o ambiente, é o homem interagindo, interligando saúde e sistemas e exercendo, portanto, e recebendo influências. Próximo. Atualmente, nós vemos várias fontes de radiação eletromagnética no nosso dia a dia, ainda mais agora, com essa pandemia, onde os meios digitais são extremamente utilizados, inclusive as nossas crianças nas escolas estão usando os meios digitais para terem alguma orientação em algum segmento nos seus estudos. Mas isso não é novo. Esse estudo sobre radiações eletromagnéticas começaram na época da Segunda Guerra Mundial. Primeiramente foram utilizados em ambientes controlados, após isso, nas indústrias, nas empresas, onde tinha um limite de exposição e de tempo de exposição e um limite de exposição. Essa situação dita controlada saiu do controle e foi para a comunidade em geral, e hoje nós temos o que se chama de poluição eletromagnética. Seguinte. Por favor, Aline, o seguinte.
a tal ponto que hoje se considera a radiação eletromagnética um veneno, um health hazard. Seguinte, eu vi o comentário e algumas falas, inclusive de algumas associações, a situação de efeitos térmicos e atérmicos. Eu tenho muita dificuldade em usar esse termo, porque, na realidade, aquecendo ou não, temperatura alta ou não, tudo acontece... Segue, por favor. Tudo acontece em nível celular. Então, na realidade, tudo acontece em alterações da membrana celular. Seguinte, por favor. Como é que acontecem essas alterações? São alterações nos eletrólitos, sódio e potássio, que membrana é meio intracelular, extracelular, enfim, tem todo um mecanismo, tem os canais de cálcio. E as radiações eletromagnéticas levam a um desarranjo nessa composição e nessa fisiologia. Seguinte. Por favor, seguinte, Aline. Esses canais aí, de forma microscópica, eles se abrem ou fecham para os íons extra e os intracelulares atravessarem e são mediados sempre pelo cálcio. Seguinte. Por favor. Essa citação um pouquinho, aguarda um pouquinho das alterações em nível celular. A membrana celular, ela tem uma característica peculiar, que é a capacidade de regeneração. Então, na primeira ação da radiação eletromagnética, do primeiro agravo que é feito à célula, ela sofre agravo, tem essas alterações, mas ela tem uma capacidade de reparo. E é esse reparo que torna a membrana celular normal novamente. Só que esse agravo, essa ação da radiação eletromagnética, de forma sistemática, de muito tempo, leva à perda dessa capacidade de regeneração, causando os agravos maiores que nós chamamos de doenças. Em julho de 2011, a OMS já correlacionava o aumento de tumores cerebrais do tipo neurogliomas com o uso de celular. Próximo. Interessante que, depois eu comento isso, mas ela colocou os celulares, o telefone móvel, como possivelmente cancerígeno, na mesma categoria do chumbo, do escapamento de motor de carro e do clorofórmio. Sendo que antes desse anúncio que a OMS fez, ela havia garantido aos consumidores que a radiação não tinha sido relacionada a nenhum efeito nocivo à saúde, o que nos deixa bastante preocupado com as falas da OMS. Seguinte. De lá para cá, várias resoluções com base nos efeitos das radiações eletromagnéticas foram elaboradas, e aí eu cito algumas, chegando até a resolução de Porto Alegre. Por favor, próximo. Alguns sites para quem tem interesse de entrar e estudar e se atualizar. Seguinte. E aí eu apresento para vocês uma pesquisa onde eu participei na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Leia-se que a maioria dos trabalhos com relação à radiação eletromagnética são trabalhos epidemiológicos. Só que temos que ter um cuidado de ler esses trabalhos com perfil epidemiológico, porque depende do delineamento que foi feito esse trabalho de esse perfil epidemiológico. Não adianta, foi um perfil epidemiológico, mas qual o delineamento que teve? Qual é o número, qual é o N, qual é o número de pessoas avaliadas, ou animais, enfim. Há que se ter bastante cuidado em ler os estudos epidemiológicos, mas são extremamente válidos. E há, dentro da especialidade da medicina, que mais utiliza o estudo epidemiológico é a medicina do trabalho. Toda ação do médico do trabalho, especializado em saúde ocupacional, tem como base o perfil epidemiológico de onde ele atua, da área que ele atua, da empresa que ele atua, do chão de fábrica que ele atua. Seguinte. Tu consegue colocar o nosso trabalho, por favor? Vai baixando, por favor. Esse trabalho foi um trabalho que nós fizemos junto à Universidade Federal do Rio Grande do Sul, à Faculdade de Odontologia, onde se sabe
que a célula, quando agredida, quando sofre uma injúria, ela reage formando o neonúcleo, um outro núcleozinho. E como não se pode fazer pesquisa específica com radiação eletromagnética, com grupo controle, porque nenhuma comissão de ética vai autorizar a gente irradiar pessoas que nunca tiveram contato com radiação eletromagnética, se é que a gente consiga, porque ninguém vai submeter alguém a uma doença grave por radiação. Nós conseguimos aqui na universidade fazer uma pesquisa utilizando o raspado na mucosa oral de estudantes de odontologia, com as devidas autorizações, etc., aprovado pelo Comitê de Ética, conforme o tempo de utilização dos celulares. Seguinte, vai baixando, por favor. E aí se verificou que aqueles que falavam por mais de 60 minutos por semana e mais de 8 anos, eles apresentaram mais alterações em nível celular do que os demais. Seguinte. Isso é uma coisa bastante interessante para a gente que é pesquisador e que orienta algumas delimitações, resoluções. Pode seguir para o próximo, por favor. E aí são algumas coisas que a gente encontrou, que foi o Broken Eggs, né, que é o estilo a reação de Fuggen, e a formação, que óbvio, de neonúcleo. Isso bem documentado, foi um trabalho muito bonito de fazer e com uma resposta, no meu ponto de vista, maravilhosa, que foi até receber um prêmiozinho aí numa feira de ciência. Seguinte. Voltando ao nosso regramento, que eu acho que é uma coisa importante, porque quem está estudando e olhando para radiações eletromagnéticas desde 1990, esta citação disse, é verdade? Ele causa problema, a radiação causa problema? Isso, para mim, já passou da hora. Todos nós e no mundo inteiro sabemos que a radiação eletromagnética, sim, tem efeitos biológicos. E já passamos da fase de princípio de precaução e já temos que estar, e já estamos atrasados para estabelecer prevenção. Portanto, comentando, tem o regramento internacional, e aí eu cito alguns, por favor, a União Internacional de Telecomunicações, as convenções da Organização Internacional de Trabalho, a Declaração de Westpred de 98 e 92, a ECO 92, onde se colocou o princípio da precaução. Gostaria de falar um pouquinho sobre o princípio da precaução, pode voltar, por favor. Ele foi introduzido na década de 80, foi base de um acordo em 87 que proibiu o lançamento de substâncias tóxicas no Mar do Norte. Eu tive a oportunidade de atravessar o Mar do Norte em 2019, e a gente fica muito chocada quando fica sabendo que algumas substâncias teriam sido jogadas naquele mar, aquela imensidão linda, maravilhosa. Mas realmente foram. E aí teve uma reação grande para que essas substâncias tóxicas não mais fossem jogadas no Mar do Norte. Seguinte. Isso levou a uma discussão, a uma discussão de vários países e com opiniões, enfim, e se instalou, então, o princípio da precaução, que nada mais é do que uma maneira sensata de proteger a saúde pública e o meio ambiente. Seguinte. Um detalhezinho no princípio da precaução. E aí eu trouxe de um professor. O princípio da precaução é muito utilizado em saúde pública, onde dizia que condições de risco promovida pela ciência, que expressam incertezas de diferentes naturezas, vários agentes, no âmbito do conhecido, aplica-se a prevenção. No âmbito do desconhecido, propõe-se a precaução. Como o conhecido de hoje foi desconhecido de ontem, as medidas de precaução, alertem, precaução devem ser temporárias
e continuamente reavaliadas. Então, senhores, o princípio de precaução em relação às radiações eletromagnéticas já passou o tempo de ter o princípio da precaução. Elas já são conhecidas, bem conhecidas, e já está no tempo da prevenção. Como o desconhecido existe, a precaução. Como o desconhecido existe, a precaução, embora subjetiva, se configura de uma forma subjetiva, ela é objetivamente necessária. Esta frase eu acho muito importante. Como o desconhecido existe, a precaução, embora subjetivamente configurada, ela é objetivamente necessária. Seguinte, por favor. No Brasil, no nosso país, nós temos várias legislações que falam sobre, por exemplo, nossa Constituição Federal, capítulo 4, sobre o meio ambiente, a lei federal, outros decretos federais, resoluções do CONAMA, e nós temos a famosa portaria ministerial 3214 de 79, que já ocorreu, já teve várias atualizações. Ela coloca as radiações não ionizantes, nas quais se inserem as radiações eletromagnéticas, como uma atividade insalubre de grau médio na sua NR15. Aí eu mostro para os senhores que a radiação eletromagnética já ela é conhecida, é configurada, é regrada, é qualificada há muito tempo. Seguinte. No anexo... Por favor, pode voltar um pouquinho, querido? E essa portaria com essa NR, ela faz parte do anexo 7 da CLT. Então, a coisa é muito mais antiga do que se possa imaginar. Seguinte. Nós temos algumas outras situações muito interessantes. Nós temos um decreto federal, né, no Brasil, o de número 3048, de 1999, onde ele aprova o regulamento da Previdência e da outras providências. Na sua seção 5, ele coloca ele correlaciona doenças relacionadas com o trabalho, tá? Então, na sua seção 1, neoplasias, cânceres relacionados com o trabalho, grupo 2, CID-10. Olha só o que ele coloca. A leucemia correlacionada com, por favor, siga, benzer, radiação ionizante, agência, e campos eletromagnéticos. Volta, por favor, um pouquinho. Então, senhores, já tem correlação de doença do trabalho, a neoplasia, dentre as neoplasias, a leucemias, quando o trabalhador trabalha com campos eletromagnéticos. Seguinte. Depois passo a citação das diretrizes de limitação da exposição a campos eletromagnéticos variáveis no tempo da ANANT, isso até 300 GHz, seguinte, e alguns outros projetos de lei que temos visto dormir esplendidamente em algumas gavetas. Seguinte. Aqui no Rio Grande... continuando aqui no Federal, nós temos a portaria do Ministério das Comunicações, que também é muito interessante, que ela começa, o Brasil é signatário da UIT, da União Internacional de Telecomunicações, tem na sua portaria, onde dizendo que a concessionária, quanto a edificações, torres e antenas, bem como as instalações de linhas físicas em logradouros públicos, deverá observar as posturas municipais. E foi por aí que a Porto Alegre entrou para fazer a sua legislação específica. Seguinte. Quero chamar a atenção que naqueles municípios que as concessionárias têm a preocupação de fugir do regramento e da fiscalização e colocar as antenas no topo de prédio, conforme a orientação e discussão na época nossa aqui com o Ministério Público, colocação de antena em topo ou em fachada é alteração de fachada.
e tem que, conforme a lei de condomínio, tem que ser aprovada por 100% dos condôminos. Então, uma observação interessante. Seguinte. Alô. Enquanto Estado... Então, já comentei. Vamos para o próximo, por favor. Enquanto o nosso Estado do Rio Grande do Sul, nós conseguimos, na época, nós éramos também médica auditora do Estado do Rio Grande do Sul e coordenávamos, mais tarde, a Auditoria Médica do Estado, na revisão do Código Estadual de Saúde, nós conseguimos colocar 2 itens específicos, que foi que cabe ao Estado orientar e assessorar os municípios quanto à regulação e implantação de políticas de radiação eletromagnética e ionizantes. E na seção de competência dos municípios, desenvolver ações de vigilância sobre o funcionamento das fontes de emissão de radiação. Então, assim, são colocações importantes no Código Estadual de Saúde, que vai para os municípios, que eles têm também o poder de fazer esse regramento e essa orientação. Seguinte. Aqui eu entro no município de Porto Alegre, algumas leis municipais que, por favor, regramentos quanto a padrões urbanísticos, sanitários e ambientais. Aqui também se definiu o grau de poluição das herbes, no caso de herbes é grau médio. Seguinte. Sistematizou os padrões urbanísticos e sanitários, dispõe sobre a obrigatoriedade de confecção e distribuição de material explicativo dos efeitos das radiações. Especificamente, essa lei municipal teve um movimento agora que está tentando excluí-la do arcabouço das legislações do município, porque consideram que ela não foi bem aplicada e que não precisa, porque tem na compra dos materiais, tipo celulares, tem no seu manual algumas coisas, algumas referências sobre as complicações e os efeitos, digamos assim, adversos, que é bem interessante as pessoas lerem o manual dos seus celulares, porque acham que aquele papelzinho quadradinho não diz nada, mas se lê ali que tem que se reportar ao site, por exemplo, da Apple, que fala sobre ruído, interferência com outros equipamentos e assim por diante. Basta as pessoas terem a curiosidade de ler essas informações, aliás, muito corretas, que o fabricante, no caso, a Apple, faz. Seguinte. E aí chegamos na 8896 de 2002, que já teve algumas pequenas modificações, que ela foi a mais exhaustiva, que incluiu o princípio da precaução, que prevê distanciamento de creches, escolas, hospitais e afins, e unidades habitacionais. Seguinte, por favor. Uma ferramenta que se usou muito aqui em Porto Alegre foi ter uma visão estratégica e usar o georreferenciamento, por favor. Nesse caso, aí nós colocamos, nesses pontos seriam as herbes, seguinte. Nos vermelhinhos, nós temos os hospitais. Nos amarelinhos, as escolas. E nos verdinhos, os equipamentos de saúde. Desta forma, a gente teve e tem, num plano macro, como se configura a distribuição desses equipamentos. Seguinte, aí uma visão aproximada, então vemos ali, por exemplo, que uma herbe está entre 2 hospitais e 2 unidades sanitárias, herbes próximos a escolas, 3 herbes, 4 herbes próximas a escolas. Seguinte, tenho que fazer referência também à Lei 8080, que é a lei do SUS, e quando se refere à vigilância em saúde, ela inclui de forma muito boa, muito vigorosa, a vigilância ambiental, que é a vigilância do ar, da água e do meio ambiente, né? Seguinte, é competência, sim, da saúde, no caso da vigilância em saúde, a vigilância ambiental, porque se entende que
que uma cidade, que uma comunidade, ela deve ser protegida dos agravos que possam ocorrer. Seguinte. Tipo esses aí. Compartilhamento de prédios, mas pode ir passando. Entre duas casas, estreitíssimo isso aí. Seguinte. Um paliteiro. Seguinte. Um teto de edifício. Seguinte. Como eu falei para os senhores, o georreferenciamento é uma ferramenta muito boa. E aí eu apresento, em 2012, como é que era o georreferenciamento do Estado do Rio Grande do Sul. Nós tínhamos um aumento das herbes na região litorânea leste e no norte do estado. Seguinte. Eu gostaria de comentar alguma coisa sobre a liberdade da cidade. A cidade é composta de indivíduos, e neste livro do David Harvey, A Liberdade das Cidades, ele coloca, está surgindo um novo modo de pensar o futuro, e mais atualizado impossível essa fala, neste momento do novo normal, com essa pandemia, onde se discute que o futuro, né, no futuro, eu já digo no futuro, temos agora direitos subjacentes à crise urbana. E o Lefebvre, né, que diz que todos têm direito à cidade ou direito à vida urbana. É o direito de remodelar a vida urbana de acordo com as necessidades e desejos da população. Seguinte. Concluindo a apresentação, eu reforço que saúde e qualidade de vida são muito mais consequência de nossas atitudes do que mero acaso, do que mera conversa de botequim, conversa tititi de internet ou de grupo. Seguinte. Por favor, seguinte. E que devemos, o que esse encontro está fazendo, né? Devemos construir e difundir uma percepção ampliada de saúde ambiental, como elemento indispensável para a sustentabilidade, justiça social, percebendo-a como direito e patrimônio de cada cidadão e de cada coletividade. Próximo. Aí é o pôr do sol no nosso Guaíba, agradeço a todos a atenção, o meu e-mail, e deixo ainda 2 slides para fazer com que os senhores pensem. O próximo. A discussão, onde é que o celular fica, do lado da faca ou do garfo. E o próximo. Nesta pandemia, o Papai Noel já está esperando um monte de pedido. E que Deus ajude que se consiga que todos tenham o seu pedido de Natal atendido. Vacina, vacina e vacina. Obrigada. Muito obrigado, doutora Geila. Damos prosseguimento agora, seguindo nossa programação com a Ana Valls. Ela é farmacêutica bioquímica pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e ela é conselheira da AGAPAN, Associação Gaúcha de Proteção do Ambiente Natural. Boa tarde, Ana. Abriu o microfone? Se o microfone, desculpem. Ok, então, uma boa tarde a todos e a todas. Eu vou procurar ser breve nas minhas colocações para que a gente tenha um pouco de tempo de algumas perguntas, mas, em princípio, eu gostaria de cumprimentar todos os colegas da mesa, o doutor Álvaro, a doutora Geila, a doutora Dilza e ao Fabiano Lauser, que tem feito um trabalho tão importante na luta contra a poluição eletromagnética ionizante. Este evento, em sua segunda edição, é um exemplo desta luta pacífica, paciente, persistente, constante e tão necessária. Cabe a mim falar sobre a importância da luta contra a poluição eletromagnética e da Carta OMS, a Organização Mundial de Saúde, como um convite à cidadania, porque é disso que nós também estamos tratando aqui. E eu não poderia iniciar essa fala sem citar a entidade que eu represento nesta luta, que é a Associação Gaúcha de Proteção ao Ambiente Natural, pois se falamos em persistência, constância e necessidade, tenho certeza que uma entidade que completou 50 anos de história
no último dia 27 de abril, lutando sempre em defesa da vida, tem algo a dizer que pode ser útil no tema que este evento debate em todas as mesas, com os mais diferentes ângulos e enfoques. Os colegas de mesa já colocaram informações suficientes para basear a defesa da vida diante da poluição eletromagnética. Eu não precisaria dizer mais nada em relação a estes aspectos. Eu gostaria, então, de tentar aprofundar as dificuldades que levam a sociedade a não considerar estes riscos. E gostaria de usar a pandemia na qual todos estamos envoltos como paralelo para esta reflexão. A pandemia do SARS-CoV-2, Covid-19, está em todos os lugares onde o vírus conseguiu se espalhar com a participação dos próprios seres humanos. Temos no Brasil mais de 500 mil mortos e chegamos a essa triste marca no último sábado. E a pergunta que não quer calar é: por quê? Por que chegamos a este número, a essa situação tão triste? Bom, nós tivemos aí notícias falsas, nós tivemos ações necessárias desacreditadas, nós tivemos a ciência colocada no lixo, nós tivemos falta de recursos materiais e humanos para frear a disseminação, e tivemos muito dinheiro para tratar os pacientes em hospitais. Portanto, o poder econômico ditou as regras. E com isso tivemos menos ação de proteção da própria sociedade. A poluição eletromagnética não ionizante não nos parece alguma coisa meio semelhante? Está em todos os lugares onde as pessoas estão, né, circulando, e onde não chega, as pessoas inadvertidamente exigem. Esta poluição, como já foi dito aqui, produz diversos tipos de câncer e outros malefícios à saúde humana, animal e ambiental. E também se soma às demais causas do aquecimento global. E para quem duvida disso, o próprio Frank falou na palestra de abertura. E também tivemos, ainda nesse ano, uma live com o professor Tuzé, que foi promovida pela Slow Phone, e que ele também traz dados muito importantes que nos mostram que a poluição eletromagnética não ionizante, e principalmente a telefonia celular, é uma das causas, dos fatores que ameaça o nosso aquecimento global. E a pergunta que também não quer calar e não pode ser calada é: por que chegamos a isso? Bom, nós temos notícias falsas, ações necessárias desacreditadas, ciência colocada no lixo, falta de recursos materiais e humanos para precaver e prevenir, monitorar e fiscalizar, e muito dinheiro para tratar os pacientes em hospitais. O poder econômico, as regras. E quando eu falo com muito dinheiro para tratar os pacientes em hospitais, olhem para os lados e vejam se no seu município, no seu território, não está abrindo um novo centro oncológico. Através da propaganda enganosa, o telefone não causa mal à saúde, só te traz coisas boas. É o que dizem as imagens usadas nesse tipo de propaganda. Notícias falsas: você não pode viver sem o telefone celular. Se não fosse o telefone celular, tal indivíduo não teria sido salvo. E por aí afora, as pessoas ficam encantadas, entre aspas, e nem percebem o absurdo da informação e o contexto no qual ela é usada. E temos, então, menos ação de proteção da própria sociedade e menos participação popular nas decisões políticas que envolvem essa temática. Assim, este segundo encontro brasileiro de proteção eletromagnética é uma ação importantíssima, pois traz informações e esclarecimentos sobre os riscos e as fontes desse tipo de poluição, como os telefones celulares, e se configura como um momento de reflexão, de debate e de alimentação com dados concretos para a luta que se mantém e se faz necessária. E nessa luta é fundamental colocar permanentemente estas informações circulando e chegando a toda a sociedade.
O primeiro encontro que aconteceu no final do ano passado propôs e realizou uma ação nesta direção, que é a Carta à Organização Mundial de Saúde, que o professor Álvaro Salles já iniciou na sua fala a apresentação, e que tem 2 objetivos. Um é chegar até a direção da Organização Mundial de Saúde, sim, e fazer com que esta recomende limites à exposição eletromagnética não ionizante mais protetivos à saúde das pessoas, dos animais e do ambiente. Mas também tem a outra função, que é informar sobre os riscos da radiação eletromagnética não ionizante a todos que acessarem a carta com o abaixo-assinado nos 18 idiomas em que ela pode ser acessada. Mesmo que o indivíduo não queira assinar, ele terá recebido informações importantes para a sua reflexão e tomada de decisão, para a sua proteção e dos que vivem no seu território. Se não temos recursos, e não temos, para alertar a sociedade de maneira permanente nos mesmos meios que circulam as propagandas enganosas, temos que ser criativos e usar os meios que temos ao nosso alcance. Por fim, gostaria de lembrar que existem espaços pouco utilizados pela sociedade que são importantíssimos para essa discussão. Eu falo aqui da realidade brasileira, onde temos garantido por lei o espaço do controle social representado pelos conselhos de saúde. No Brasil, temos legitimado o direito a um Conselho Municipal de Saúde em todos os municípios deste país, ou seja, 5.570 conselhos municipais de saúde. Temos também os 27 conselhos estaduais de saúde e ainda o Conselho Nacional de Saúde com sede em Brasília. Os conselhos são porta aberta à participação de todos com direito à voz. Portanto, qualquer brasileiro e brasileira pode participar das reuniões plenárias e levar essa temática para discussão e propostas de ação. Como representante da AGAPAN, do segmento usuário, no Conselho Estadual de Saúde do Rio Grande do Sul, temos levado essa temática aos demais conselheiros e participantes das plenárias, mas ainda é uma gota no oceano, pois precisamos de mais pessoas participando nos demais conselhos pelo Brasil afora e juntar forças para que a poluição eletromagnética seja prioridade a ser combatida no território brasileiro. O mesmo pode e deve ser feito nos conselhos municipais e estaduais de meio ambiente, embora, de alguma maneira, esses estejam contaminados pelas posições de governantes pouco sérios, como o atual ministro do Meio Ambiente no Brasil, que esperamos tenha o julgamento devido e as punições adequadas num tempo breve. Cada um deve procurar conhecer a realidade do seu território, do seu país, e somar forças com aqueles e aquelas que já estão na luta defendendo a vida em primeiro lugar. É preciso que as pessoas ocupem, participem e levem esta problemática para discussão e pressão nos órgãos de fiscalização, no poder legislativo, executivo e judiciário, para que esses atuem de forma a eliminar os riscos à nossa saúde. Eu acho que essa era a mensagem que eu poderia deixar, né, através dessa mesa, e eu gostaria de agradecer essa oportunidade de trazer esse pouco, que na verdade é muito, se nós realmente ocuparmos esses espaços e motivarmos outros a levarem essa mesma temática à discussão. Eu acho que informação tem o suficiente, como foi apresentado aqui e será apresentado nas outras mesas. Nós precisamos fazer circular ainda mais essas informações para que as pessoas tenham coragem de tomar a decisão de defender a sua vida e a vida dos que estão ao seu redor. Muito obrigada. Por enquanto, ficamos à disposição para as perguntas. Muito obrigado, Ana. Vamos agora voltar para o professor Álvaro, que vai falar um pouco mais em detalhe da Carta OMS. A Aline já vai botar aí a segunda parte. Então, com você, Álvaro. Muito obrigado. Eu vou agora ser bastante breve, porque eu tinha preparado uma apresentação para mostrar toda a carta, tá? Mas tendo em vista o adiantado da hora, e nós não queremos também judiar muito dos que estão assistindo em termos de tempo,
Eu vou apresentar bem rapidamente alguma coisa da carta, e essa carta já foi anunciado aí, quem quiser os detalhes da carta, está no site do Slowphone, e em 18 idiomas, como já foi mencionado. E ali tem tudo, tem o conteúdo da carta, tem aqueles especialistas, tá? Os pesquisadores que apoiam aqueles resultados, tem também a lista dos artigos científicos mostrando, tá, aquelas evidências científicas mencionadas na carta. Então, eu vou fazer bem rapidamente, porque nós precisamos ter ainda uma apresentação do Fabiano, tá, sobre as precauções do uso das comunicações sem fio, e também depois nós precisamos ter espaço para as perguntas e respostas, que estamos muito interessados em tê-las, tendo em vista a participação ativa daqueles que estão assistindo. Então, vou pedir para a Aline, eu vou passar rapidamente algumas questões, tá? Mais ou menos esse slide aí, tá? Ele resume a introdução da carta, tá? Que a gente está pedindo para a OMS e ressaltando aqueles aspectos que já foram discutidos anteriormente, tá? E é muito importante que a gente foque em cima da OMS. Tem muita gente que foca em cima do ICNIRP. O ICNIRP é uma entidade particular. A OMS não. As pessoas que estão lá na OMS são pagas para defender a saúde pública, e não está acontecendo isso. Seguinte, por favor. Aline, por favor, seguinte, tá? O problema é que as recomendações anteriores, tá, datam de 40 ou 50 anos atrás, quando um percentual muito pequeno da população estava exposta a essas radiações. Hoje em dia, mais de 90% das pessoas estão sendo irradiadas no seu trabalho, na sua casa e também nos ambientes externos, tá? Então, o perfil de exposição da população mudou muito, tá? É uma exposição de longo tempo, são muitas horas por dia, muitos dias por semana, muitas semanas e meses por ano. Então, não se pode mais usar aquelas referências de curtos tempos de exposição como foram há 40 ou 50 anos atrás. Seguinte, por favor. Aline, por favor, o seguinte. Aline, seguinte, por favor. Opa, agora tu volta lá. Agora tu passou 2. Tá? Tá certo, muito obrigado. Desculpa, viu? O problema, entre outros, é a questão das crianças também. Tá? As crianças estão sendo irradiadas. E a irradiação nas crianças é muito mais crítica que nos adultos por razões diversas, que depois pode ser até discutida. Seguinte, por favor. O problema é que já existem, tá, fartos resultados da literatura científica mostrando, tá, diferentes efeitos danosos à saúde em baixos níveis de exposição e por longo tempo de exposição. Então, isso aí é exatamente o que mudou o perfil de exposição da população nas últimas décadas. Então, a legislação, as recomendações de limite de exposição têm que ser também adequadas a isso, e o que não está ocorrendo, porque a recomendação do ICNIRP tem mais de 20 anos, e não mudou de lá para cá. Seguinte, por favor. Alguns resultados, tá? Por exemplo, câncer, danos do DNA, o pessoal da área médica sabe o que resulta o dano do DNA, e muitos outros resultados. Esses números que estão aparecendo na transparência estão associados às referências que aparecem no final. São artigos científicos todos publicados por revisores. Seguinte, por favor. Aí, nesse slide, tá, estão mostrados alguns resultados,
publicados na literatura científica internacional. Por exemplo, o Bioinitiative Report faz uma revisão de mais de 1.500 artigos científicos, tá? Então, todos esses relatórios aí, Interfolio, NTP, Ramazzini, etc. e tal, são uma bagagem muito grande mostrando, tá, que esses resultados são importantes e, lamentavelmente, não estão sendo considerados como deveriam. Seguinte, por favor. O problema já foi mencionado mais que uma vez a questão do ICNIRP, que é uma entidade privada e que só considera os efeitos de curto prazo e de aquecimento dos tecidos. Então, isso é um absurdo. Por quê? Porque a população não está sendo protegida contra essas radiações. Seguinte, por favor. Esse site que está mostrado aí, Berenice, tá? Foi um resultado recente, está ali, ó, janeiro de 2021, tá? Mostrando efeitos muito sérios, tá? Em diversos perfis de idade da população. Então, esse é um estudo muito importante também. Seguinte, por favor. Já foi discutido isso em 2001, os campos de baixa frequência foram considerados, né, carcinogênico para os humanos, grupo 2B. Tá? Seguinte, por favor. E em 2011, tá? Novamente a IARC, que é um setor da OMS, classificou os campos, isso já foi mencionado também, como possivelmente cancerígenos para os humanos, grupo 2B, e esse resultado aí não está sendo encarado com a necessária seriedade pelos responsáveis pela saúde pública de diversos países. Não estão sendo responsáveis, não estão sendo sérios. Está faltando juízo nisso. Seguinte, por favor. Aqui tem uma série de resultados e recomendações da comunidade científica que tem estado muito atenta, trabalhando, tá, em relação a essas questões, mostrando os resultados, estão as diversas resoluções e declarações que estão mencionadas aí, tá? Mas é quase como uma luta do Davi contra o Golias, porque a comunidade científica mostra os resultados, tá? Mas o poder econômico e até a sua penetração política, tá? Tanto da indústria como das operadoras, é realmente gigantesco. Quando que isso vai conseguir ser resolvido? Quando que a realidade vai servir para que aqueles responsáveis pela saúde pública adotem providências efetivas em termos de recomendações à população de diminuir a exposição a essas radiações? Essa é a pergunta que tem que ser respondida. Seguinte, por favor. Esses aí são resultados que a carta para a OMS pede, tá? Pedindo que revise os limites de exposição, pedindo que adote o princípio da precaução imediatamente. Seguinte, por favor. Seguinte. Aqui estão as recomendações, que são as recomendações da carta, tá? A divulgação dos riscos à saúde, a redução da exposição usando comunicações cabeadas, por exemplo, com fibra ótica, tá? A questão do processo de certificação, que é certificado com a distância grande e não é essa a realidade da operação, tá? Aí está mostrando o que aconteceu na França, testaram 677 telefones móveis, tá? E houve uma quantidade muito grande que ultrapassava as normas que só são baseadas em efeitos térmicos. Então, isso é um absurdo. Tá? Seguinte, por favor. Outra recomendação da carta, tá? Utilização do princípio da precaução, usando, por exemplo, cabos ou fibras óticas. Seguinte, por favor. Seguinte, por favor, Aline. E a questão da certificação, tá? E tem a ver com essa recomendação, que a OMS recomende às pessoas que usem pouco os aparelhos sem fio
e que mantenham afastado. Aqui alguém mencionou antes que a distância é nossa amiga. Tá? Foi, eu acho que na apresentação inicial do Frank Clegg. Tá? A distância é nossa amiga, então quanto mais afastado você conseguir, melhor. E o tempo é nosso inimigo. Quanto menos tempo, também melhor. Tá? Crianças são mais sensíveis, já foi mencionado também. E nesse seguinte aí, tá? Que a OMS, então, reconstitua uma comissão para estudar as novas recomendações dos limites de exposição, considerando agora sim os efeitos biológicos também, e não somente os efeitos térmicos, que são aqueles unicamente reconhecidos pela ICNIRP, tá? Que, lamentavelmente, a OMS até agora adota. Então, disse na comunidade científica, tá? Que a OMS é refém da indústria e das operadoras, foi cooptada por elas. O termo em inglês é captured, que significa ser refém. Seguinte, por favor. Aqui estão uma lista dos artigos científicos que estão mencionados no texto, cada um numerado, tá? Tem os artigos originais do pioneiro do estudo da absorção de energia eletromagnética, que é o professor Gandhi, tá? Tem vários outros, aqui no item 6, o NTP, resultado recente, mostrando os efeitos. Aqui tem, no item 7, são os trabalhos do professor Hardell, o item 8, trabalho do professor Henry Ley, original também. Tá? No item 11, esse estudo lá na França, mostrando que os celulares não obedecem nem às normas dos efeitos térmicos. Tá? E mais dois estudos, 12 e 13, importantes aí em termos de mostrando resultados em limite de exposição bem abaixo dos efeitos térmicos. Seguinte, por favor. Aqui é uma lista, de novo eu peço desculpa, as letras estão muito pequenas, não temos a intenção que vocês leiam, mas são 46 cientistas, pesquisadores do mundo inteiro que apoiam essa carta. Seguinte, por favor. Agora aí tinha um outro slide que dava o endereço para subscrever a carta, mas esse endereço aí já foi projetado mais que uma vez. Então, eu agradeço a atenção de vocês. Agora deve ser a apresentação do Fabiano e depois nós devemos ter um espaço para perguntas e respostas. Muito obrigado pela atenção. Boa tarde. Vamos agora, então, brevemente falar um pouquinho sobre ações práticas para a proteção eletromagnética, visto todas essas evidências e provas, né, do efeito dela à nossa saúde, assim como o pedido da Organização Mundial de Saúde. Vamos agora falar um pouco o que a gente pode fazer para se proteger um pouco dessas radiações eletromagnéticas. A primeira coisa, como o professor Álvaro falou, né, da distância, é deixar o celular longe do nosso corpo, né, o maior tempo possível, né, evitar bolso, sutiã, sempre o mais distante do corpo. Aqui tem uma frase da doutora Deborah Davis: a distância é nossa amiga, que quer dizer, quanto mais distante dessa fonte irradiadora, melhor. E o tempo é nosso inimigo, quer dizer, quanto mais tempo você ficar próximo dessa fonte emissora de radiação, pior. E aí, gente, nosso grande amigo, o cabo Ethernet, ou cabo RJ45. Então, a segunda dica, a segunda sugestão é use internet cabeada, né? Use internet cabeada. Talvez ela vai dar um pouco de trabalho com instalações e tomadas e fios, mas ela tem muitas vantagens. Ela é uma internet mais rápida e estável, o consumo de energia é menor,
ela funciona melhor em dias de chuva e, o melhor de tudo, sem poluição eletromagnética na sua casa. Aí tem alguns modelos de modem, né? Pode ver que eles têm sempre as entradinhas, as saídas para o cabo Ethernet aqui atrás. Esse é um modelo bem comum de uma operadora aqui do Brasil. E aqui vocês veem dois sinaizinhos de Wi-Fi, o 2,4 e o 5, que existe como você desabilitar eles e funcionar só com o cabo. Aqui um outro modelo de modem atrás. Cada modelo tem uma forma de desativar o Wi-Fi, se você já tem o roteador. Agora, se você ainda não está disposto a abrir mão do Wi-Fi na sua casa, a gente dá uma dica bem simples. Desligue o roteador Wi-Fi antes de dormir. Por quê? Qual é a necessidade de o roteador Wi-Fi ficar ligado a noite inteira enquanto você dorme? Né? Simplesmente tire o roteador da tomada antes de dormir. Ou tire esse cabinho, que é o cabinho da energia, tire ele quando for dormir. Aqui um exemplo de um roteador no canto de uma casa. Se você não estiver disposto ainda a tirar o roteador, deixe o mais afastado dos quartos de dormir. Aqui nesse exemplo a gente tem um quarto de dormir número 1, quarto de dormir número 2. Aqui nesse canto inferior esquerdo a gente vê um roteador Wi-Fi. Então, não indicamos que ele esteja próximo dos quartos de dormir, que é onde o nosso corpo, o nosso organismo permanece a maior parte do tempo. A quarta dica, descubra a central de controle do seu celular. O que é central de controle? Geralmente é uma tela onde você consegue desativar ou ativar certas antenas do seu celular. Aqui a gente tem dois exemplos de central de controle. Sempre que possível, você pode desligar os dados móveis, o Wi-Fi e o Bluetooth do seu celular. A maioria das pessoas não conhece onde desabilitar essas funções, né? Então, não é necessário deixar ligado sempre. Aqui o desenho do modo avião, que é o nosso grande amigo. Então, aqui mais dois exemplos de central de controle. Você pode ver que os símbolos são praticamente os mesmos. Basicamente, são esses três símbolos básicos, que agora nós vamos ver qual que eles são. Essa setinha para cima e para baixo, ou uma anteninha assim, ou uma antena meio piramidal assim, geralmente esses três sinais, depende do modelo, né, da fabricante do celular, eles se referem aos dados móveis. Você pode ligar e desligar os dados móveis. Isso é uma coisa que muitas pessoas não sabem, né? Esse outro símbolo, que eu acho que é mais conhecido, ou parece um triângulo invertido numa pizza, ele é o Wi-Fi. Também você pode ligar ou desligar o Wi-Fi do seu aparelho celular. E esse outro, também é conhecido, é o Bluetooth. Essas três funcionalidades são três antenas que tem no celular. Aliás, o celular tem mais que três antenas, e não tem necessidade de elas ficarem ligadas o tempo todo. Então, é muito importante você aprender na central de controle onde desligá-las. Aqui um outro exemplo, quando está verdinho, muitas vezes é o ligado, aqui Bluetooth, Wi-Fi. Aqui um outro modelo, depende do modelo do celular, né? É importante você descobrir onde desligar, porque geralmente eles ficam ligados automaticamente. Aqui é o modo avião, para você habilitar, e nesse outro modelo o modo avião está aqui. Quando você liga o modo avião, praticamente a radiação se reduz a zero. Aqui outros exemplos. Os símbolos são sempre os mesmos, gente. Tá? Modo avião está aqui, aqui modo avião. Outra dica, proteja gestantes e crianças, né? Eles têm corpos mais vulneráveis às radiações eletromagnéticas. Proteja os ambientes onde eles estiverem, né? Evite fornecer tablets e celular para as crianças. Convide-as a estar na natureza, né? Com animais, com plantas, usando os seus corpos. Cuide do seu sono. No quarto, onde a gente passa muitas horas, é importante que haja um mínimo de radiações. Desligue todos os eletrônicos do seu quarto quando você for dormir. Sempre que possível, caminhe descalço. O caminhar descalço, ele ajuda bastante ao nosso corpo eliminar um tanto dessas radiações. Busque medidores de campos eletromagnéticos, a sigla em inglês é EMF. Você pode se reunir com amigos, com associações, grupos e adquirir um medidor. Ainda, os modelos de maior qualidade ainda são importados, ainda não estão disponíveis aqui no Brasil. Aqui embaixo tem alguns modelos que se utilizam, alguns mais profissionais,
alguns semiprofissionais. O bom é você conseguir acesso a algum deles. Aprenda as unidades, né? Assim como a gente tem graus Celsius para medir temperatura, a gente tem quilômetros por hora para medir velocidade, os campos eletromagnéticos podem ser medidos, uma delas é essa unidade, que ela pode parecer um pouco estranha, assustadora ou complicada, mas ela é uma unidade de densidade de potência, que a gente fala microwatt por metro quadrado. Uma outra variação dela é microwatt por centímetro quadrado, né? É como a gente falar quilômetros por hora, metros por segundo, como a gente aprendeu nas aulas de física. Também uma unidade de densidade de potência. Uma outra unidade usada é volts por metro, que é uma unidade de intensidade de campo elétrico. Qualquer uma dessas três, elas podem ser usadas, e alguns países usam mais uma ou outra. Então, falar em alguns países, vamos ver os limites de densidade de potência em microwatt por metro quadrado na faixa de frequência de 800 a 900 MHz. Como vocês sabem, os países eles possuem limites, né, por legislação. Foi muito falado do ICNIRP, que é como se fosse uma sugestão que a OMS adota e que muitos países adotam, mas muitos países sabem que as recomendações do ICNIRP não nos protegem, né? É como dizer assim, se você entrar numa piscina que a água está a 400 graus Celsius, você vai se queimar, né? É óbvio que você vai se queimar com uma temperatura muito menor que essa. Esse é um exemplo para dizer que a unidade sugerida pelo ICNIRP está muito acima do que realmente nos protege. Então, a Áustria, Salzburg, que é uma região da Áustria, tem um dos limites mais seguros para a população, que é na faixa de 1000 microwatt por metro quadrado. Se a gente fosse falar em microwatt por centímetro quadrado, seria outra unidade. Bélgica, Bruxelas, 24.000 microwatt por metro quadrado. Suíça, 45.000. A cidade de Paris, na França, 70.000. Aí tem 5 países que adotam um limite de 100.000 microwatt por metro quadrado. Bulgária, Hungria, Itália, Polônia e Rússia. Então, nesses países, é permitido, digamos, a radiação eletromagnética, os campos eletromagnéticos estarem até 100.000 microwatt por metro quadrado. Turquia, 270.000. China, 400.000. Agora, 4 países que adotam um limite de 450.000. Eslovênia, Índia, Israel e Lituânia. E agora, vamos ver o limite do ICNIRP do Brasil. O limite do ICNIRP do Brasil é 4.500.000. Só para vocês terem uma ideia. Então, vejam qual é o limite do ICNIRP que ele diz que protege, né, a população com esse limite. Outra dica, evite os fones de ouvido Bluetooth. O Bluetooth é uma tecnologia sem fio e com esses modelos que ficam muito próximo do nosso cérebro, colado no corpo, emitindo e recebendo radiações, os perigos são muito maiores. Então, não use os fones de ouvido sem fio. E aqui a gente tem uma estatística do Instituto Nacional do Câncer das taxas de mortalidade. Aqui embaixo, 1980, a cada 100.000 pessoas, tinha aqui uma e meia, mais ou menos, que morria por câncer. Olhem essa curva, laranjinha é mulher, azul é homem. A partir, mais ou menos, de 1995. Isso, gente, isso é taxa, viu? É a cada 100.000 pessoas. Então, não é número absoluto, para a gente dizer, não, mas a população aumentou. Não, é taxa. É por 100.000 habitantes. Então, olha o crescimento a partir de 95 de câncer por inseto. São dados oficiais do Instituto Nacional do Câncer. Então, evite esses fones aqui sem fio, tá? Eles podem ter um glamour, podem ter uma estética, mas os riscos de saúde são gigantescos. Prefira os tradicionais fones de ouvido com fio. A vantagem, não precisa de bateria, são mais baratos e mais seguros para a saúde. Outra dica, fale com seu médico sobre eletrosensibilidade. A gente já falou aqui, a gente vai ter uma mesa, né, duas mesas na quarta-feira que vão abordar mais esse assunto, também chamado de eletrohipersensibilidade ou EHS, né? Você encontra muita coisa na internet. Agora, dia 16 de junho passado, foi o Dia Internacional da Eletrosensibilidade, e esse diagnóstico, ele já está
presente no ICD-10, que é a Classificação Internacional de Doenças. Assista e divulgue documentários, né? Aqui a gente tem vários documentários sobre o tema. Infelizmente, as plataformas de streaming principais aqui do Brasil, como Netflix, Amazon Prime, elas ainda não disponibilizam para o público brasileiro. Então, peça para as plataformas, escreva para a sua plataforma de streaming preferida e peça que veicule documentários sobre o tema. Assine a Carta OMS, que é um dos temas dessa nossa apresentação, né? Já estamos com quase 2.500 assinaturas e 18 idiomas. E divulgue publicações em português. Aqui a gente tem alguns livros em português, né? Estude, né, sobre o assunto. Temos o canal do Slowphone no YouTube, onde você encontra muitos vídeos sobre o assunto, né? youtube.com/slowphone. Temos podcast também nas principais plataformas de podcast. Temos podcast em português, em inglês, em espanhol, para poder estudar sobre o assunto. Muito obrigado, eu acho que era isso. Agora, vamos passar para as perguntas. Temos alguns minutinhos aqui para as perguntas. Então, vou começar pela pergunta... Deixa eu procurar aqui. Deixa eu ver se eu acho, só um instantinho. Da Fê Cortez. Ela perguntou, o que fazer para minimizar esse impacto? Já que em casa, por exemplo, usar celular é um fato. Quem gostaria de responder? A Dilza, Álvaro, Ana. Eu posso responder, se quiser. Pode ir, Álvaro. Posso responder. Ela diz assim, ó, usar o celular é um fato. Sim, é um fato. Mas eu diria só o seguinte, olha aqui, ó. É muito bom, é muito prático. Você não precisa estar sentado, você pode estar caminhando e estar falando no celular. Mas isso é um hábito, tá? E mostrados os resultados da pesquisa científica, é um mau hábito. Então, o mau hábito não é uma obrigação. Existem outras alternativas, algumas que foram mencionadas aqui. Então, por exemplo, se você está se movimentando de casa para o trabalho, do trabalho para casa, te ligo, tu fala rapidinho no celular, diz, ó, te ligo depois de casa, e usa o fixo. Tá? O fixo é mais barato, tá? E tem menos risco à saúde. Então, o problema é esse. Tá? Por exemplo, vou mencionar o seguinte, o 5G. O 5G vai ser também um fato, tá? Mas não é uma obrigação, porque, por exemplo, nós vamos ter no 5G uma maior velocidade de download, mas isso vai aumentar substancialmente o risco à população. Por quê? Porque as potências irradiadas vão ser maiores, nós vamos ter mais antenas, então a questão é de juízo, tá, da população e principalmente das autoridades responsáveis pela saúde pública. Nós necessitamos do 5G hoje, nós não podemos conviver só com o 2G, 3G e 4G, porque lembre, quando a gente tiver o 5G, nós vamos continuar tendo o 2G, o 3G e o 4G, e vai ser a soma de tudo. E a soma de tudo, então, que ontem já era problemática, amanhã vai ser mais problemática ainda, então vai ser maior exposição à população. Então, o resumo é o seguinte, hábito não é obrigação. A gente pode, se for um risco à saúde, tá, conviver com menos que 5G, em vez de falar bastante tempo no celular, falar bastante tempo no telefone fixo e por aí adiante. Não sei se respondi. Acho que sim. Vou aproveitar, Álvaro, o professor Álvaro Adilza, uma outra pergunta bem interessante do Luciano Favreto da Rocha. Qual o valor admissível tolerado pelo corpo humano sem comprometer a saúde, medido por um aparelho de MF? É uma pergunta bem interessante. Não sei se a professora Adilza ou o Álvaro. Se a Dilza quiser responder, ela responde. Senão, eu também poderia... talvez eu vou responder rapidinho e deixar para ela responder o restante. Tá. Olha aqui, ó. Não existe, tá, limite mínimo tolerado pelo corpo humano. Ninguém conhece.
quem disser que conhece, né, quem disser que conhece está sendo, no mínimo, irresponsável. Tá? Por quê? Porque exposição de longo tempo, tá, não foi provado ainda o nível mínimo de exposição que não causa risco à saúde. Tá? Então, não se sabe, tá? Quem disser que sabe o nível tolerável, tá, está sendo, no mínimo, irresponsável. E muito obrigado, eu passo para a Dilsa, se ela quiser complementar. Professor, e também, quando eles colocaram os níveis do SAR, né, eles utilizaram bonecos, não é? Com altura de 1,80 m, não consideraram cérebro de criança, nem nada, não fizeram teste nenhum, simplesmente colocou o boneco, colocou líquidos, né, colocou como se fosse um corpo humano, e falou que aquele nível ali seria seguro. E isso é uma grande verdade, porque o cérebro de um adulto, ele já está todo já formado, o cérebro da criança não. Então, como pode usar o mesmo limite para um adulto e olhar o mesmo limite de uma criança? Né? A criança fala no celular, o celular da criança é o mesmo celular do adulto, entendeu? Então, é um crime o que está acontecendo em todo o planeta Terra. É um crime que a indústria da telefonia móvel está fazendo com nós, seres humanos. Isso é um crime. Isso vai ter muita ação judicial no futuro. Talvez eu não esteja aqui para presenciar isso, mas isso vai ter muita ação judiciária no judiciário contra a indústria da telefonia móvel, como já tem ação nos Estados Unidos, na Suíça e em outros países mais desenvolvidos que o nosso. Professora Dilsa, aproveitar que você está com a palavra, já botar mais uma pergunta da Maria Regina Dias da Silva. Uma pergunta a Dilsa. Supondo que em medições no imóvel a radiação esteja alta, há algo a ser feito dentro do imóvel que possa minimizar a radiação? Algum aparelho, por exemplo? Não tem aparelho nenhum que possa tirar essa radiação. Então, eu tenho tido muito contato, estamos até fazendo algumas pesquisas aqui em Belo Horizonte, né, o que pode diminuir a radiação, fazendo pesquisa mesmo, né, colocando as casas de bar próximo das antenas, passando algum produto na casa para ver se diminui, coloca o aparelho lá, mas até hoje nós não conseguimos ainda um dispositivo que diminui essa radiação. O ideal seria ter uma antena ali, aí eu vou colocar, tem cortina com pigmento de prata que você pode pôr, tem, mas ela não tira 70%, 60% da radiação eletromagnética, né? Existem alguns produtos que são vendidos lá fora para você passar na sua casa, mas também não tira, baixa frequência, como é que você tira o campo magnético? Não tem, não existe. Então, o que você pode fazer? Quando eu faço as medições dentro das residências, eu faço uma arquitetura eletromagnética e falo, o seu quarto está mais irradiado. Então, você vai dormir no outro quarto, você vai colocar esse quarto seu aqui como um quarto de visita, que esporadicamente vai receber alguma visita. Então, a gente faz uma arquitetura eletromagnética dentro do imóvel da pessoa que nos convida para fazer a medição dentro do imóvel. Mas colocar um equipamento que tira a radiação de alta frequência dentro do imóvel, não tem. Tem alguns dispositivos para baixa frequência, que foi descoberto pelo médico Samuel Mirra, lá da cidade de Albany, onde ele, juntamente com o eletricista, ele colocou uns dispositivos para tirar a eletricidade suja da tubulação elétrica da sua casa. Isso eu comprei, eu tenho. Então, no meu quarto eu utilizo, no quarto dos meus filhos eu utilizo, é um dispositivo que a gente compra lá nos Estados Unidos, e isso foi cientificamente comprovado. Eu comprei o aparelho e comprei o dispositivo para ver se realmente diminuía essa eletricidade suja. Então, tem esse dispositivo para baixa frequência, vendido na cidade de Albany, nos Estados Unidos, tá? Agora, para antena de telefonia celular, um dispositivo para tirar a radiação não existe, isso é uma grande inverdade. Eu vou te vender uma pedra, né? Chegaram várias pedras aqui em casa, vamos colocar essa pedra em frente ao seu computador para tirar a radiação eletromagnética do seu computador, para tirar a radiação eletromagnética daquela antena que está vindo ali. Então, eu faço as experiências, coloco o meu aparelho e coloco o que eles mandam, não tira, a radiação está ali. Então, a gente muda, né, a parte de dentro de casa, onde as pessoas circulam mais tempo, a gente mostra que aquele campo ali está mais sendo afetado ali, e a gente muda, fazendo essa arquitetura eletromagnética dentro da residência da pessoa. Mas um dispositivo para colocar, para tirar antena de celular, eu não conheço, que tira, por exemplo, 70%.
Tem umas cortinas com pigmento de prata que, quando a pessoa não quer sair do quarto, você fala, vai diminuir, mas não diminui aquela quantidade excessiva. E essas cortinas, elas são adquiridas fora também, ou na Alemanha ou nos Estados Unidos, mas não tira nem 70% da radiação que chega na sua casa. No máximo, uns 20%, 30%. Agora uma pergunta aqui do Alexandre Limberopoulos. Acho que pode ser para a Ana. Pode ser, Ana, para você? Se existe esse risco para a saúde, como que os órgãos responsáveis aceitam isso? Se existe esse risco para a saúde, como os órgãos responsáveis aceitam isso? Bom, na verdade, como a forma que ele perguntou, ele está duvidando se existe o risco, e é a mesma situação que os órgãos da saúde agem. Eles colocam dúvidas sobre a veracidade dessa situação e, portanto, não se mobilizam. E a gente sabe também, aquilo que o professor Álvaro Salles já disse, que, obviamente, existe muito interesse econômico envolvido em tudo isso. Na minha fala, eu mesmo coloquei. Olha o número de centros oncológicos que estão aumentando ao nível do Brasil, e sem contar nos outros países, né? O câncer hoje é um dos mercados que mais cresce, lamentavelmente, olhando pelo lado do dinheiro, é um mercado que cresce. O que mais aumentou na pandemia foi leitos hospitalares, né? Quem são os novos bilionários no mundo? Quem vendeu produtos para a saúde durante a pandemia. Então, assim, o que eu tenho para dizer é que, lamentavelmente, os órgãos responsáveis precisam de muita pressão externa, pressão da sociedade, para que eles ajam em defesa dessa sociedade. A nossa experiência em Porto Alegre, quando conseguimos uma lei que depois de um certo tempo foi mexida, é o seguinte: nós íamos para dentro da Câmara de Vereadores com um dossiê para entregar para cada vereador. Cada um de nós tinha um tempo exíguo, porque todo mundo trabalhava e nós estávamos ali como voluntários. Os representantes das empresas entravam com a sua malinha, com a sua pastinha, e ficavam lá o dia inteiro conversando com todos os vereadores. Eles são pagos para fazer isso. Eles são pagos para levar pesquisas que não se sabe de onde saem, porque tem nomes de pesquisadores dessas pesquisas também, que são entregues para os vereadores para dizer que esse tipo de tecnologia não tem problema nenhum. E a gente levou um tempão para poder fazer um dossiê para entregar de mão em mão para os vereadores e tentar convencê-los desse problema. Enquanto a gente estava ali como formiguinha fazendo o trabalho, os caras descem de avião do Rio de Janeiro, de Brasília, de São Paulo, com as suas maletinhas cheias de propaganda de que isso não faz mal, é uma luta desigual. Então nós precisamos ter, sim, muitas pessoas fazendo pressão, e foi por isso que eu chamei a atenção, que nós temos 5.570 conselhos municipais de saúde pelo Brasil afora. Nós temos que ocupar esses espaços e demandar o debate desse assunto dentro desses espaços, para que a gente possa fazer com que os órgãos responsáveis tomem a atitude correta. Lamentavelmente, a luta é desigual. As pessoas trabalham só com isso, ganham salário só para convencer quem está lá na ponta, dentro do Congresso Nacional, dentro das câmaras de vereadores, dentro das assembleias legislativas, para que elas tomem a decisão pelo poder econômico, e não pela saúde e pelo meio ambiente, pelo menos na realidade que a gente consegue acompanhar aqui dentro do Brasil, né? A gente precisa, sim, como sociedade, pressionar e fazer com que esse jogo tenha uma mudança, que a gente tenha mais pressão do que o poder econômico dentro desses locais. Como fazer isso? Nos unindo, discutindo e circulando a informação. Obrigado. Agora uma pergunta aqui que eu acho que pode ser para a doutora Geila, do Gleidson, lá do Piauí. Quais são os sinais e sintomas apresentados pelos moradores vizinhos às torres de telefonia celular? Abre o microfone da doutora Geila. O microfone está fechado, Álvaro. Está fechado aí no microfone, Álvaro. É assim que tu pode responder.
É uma pergunta muito difícil de ser respondida. Temos hoje, sim, um rol de sintomas relacionados com o uso de celular e com as radiações eletromagnéticas. Mas é muito difícil determinar exclusivamente que sejam causados pela radiação eletromagnética. Ela, na realidade, acaba sendo por exclusão. Temos vários sintomas endocrinológicos, problemas de tireoide, fibromialgias, problemas reumáticos, problemas neurológicos, problemas, doenças autoimunes que eram pregressas aos sintomas, né, que atualmente existem. Então, sim, a gente consegue correlacionar. Os eletrossensíveis, sim, existe. As doenças das micro-ondas, sim, existe, mas tem sempre que correlacionar com causa e efeito. Não é todo profissional da saúde que sabe fazer isso e que está treinado para isso, né? Mas vários sintomas, desde os mais simples, como enxaqueca, até os mais graves, como leucemia, no caso que eu falei aí, em criança e em adulto. Obrigado, doutora Geila. Acho que tem uma pergunta para o professor Álvaro, e depois eu posso complementar uma outra pergunta que é sobre esse assunto. O que é mais importante, professor Álvaro, a medição em miliwatts por metro quadrado ou a potência bruta em dBm, que eu acho que é os decibéis metro? Só um pouquinho. Posso responder, Fabiano? Pode. Tá. Não, ali na pergunta tem uma incongruência, tá? A potência bruta, tá, medida em dBm. Não é a potência bruta isso aí não é potência bruta, isso aí é potência. Não sei por que botou potência bruta, tá? Talvez ele esteja se referindo à potência relativa, que é medida em dB, não em dBm. Mas o problema é o seguinte, a pergunta relaciona densidade de potência e é claro que no caso mais importante aí é o seguinte, para efeito de exposição, o que interessa é a densidade de potência, especialmente em campo distante, que a gente chama, tá? Que é afastado da fonte irradiadora, tá? E é claro que a densidade de potência, que você vai medir em qualquer ponto afastado da antena, é função, tá, da potência emitida, que seria medida em dBm, tá? Porque quando você mede em dBm, você tem que saber qual é a área de recepção disso, porque é função da área. Se você aumenta a área, a potência em dBm vai aumentar, tá certo? Então, na verdade, para a exposição das pessoas afastadas da fonte, que a gente chama campo distante, o parâmetro dosimétrico a ser utilizado é densidade de potência, tá? Já se você vai medir próximo da fonte, tá, aí você mede potência absorvida por unidade de grama de tecido, tá, que é o que a gente chama de SAR, watts por quilograma ou miliwatts por grama. Tá? Então, aí é densidade de potência, tá, absorvida por unidade de grama de tecido. Isso aí é o que a gente faz em campo próximo. Por exemplo, para o caso do celular, ou do laptop, ou do tablet, próximo dos tecidos da pessoa. Tá? Então, são duas situações diferentes. Em campo distante, densidade de potência, watts por metro quadrado, ou microwatts por centímetro quadrado, qualquer unidade de densidade de potência. E em campo próximo, no caso do celular encostado na cabeça, o tablet, o laptop no colo, ou próximo de qualquer outro órgão, então o parâmetro relevante é a SAR, que aí tem a ver com essa potência que ele chamou de potência bruta, dBm, quanto maior a potência, tá, maior deve ser essa SAR. Da mesma forma que também, quanto maior a potência, maior a densidade de potência. Então, são dois parâmetros dosimétricos distintos, dependendo se você está medindo em campo distante ou em campo próximo. Não sei se respondi a pergunta.
Eu vou aproveitar, botar uma pergunta aqui do Roberto Morel Meyer. Qual que é o limite de microwatt por metro quadrado dos Estados Unidos? Nessa tela que eu compartilhei, eu nem botei os Estados Unidos, né? Mas eu preparei aqui o banner, o do Brasil, em microwatt por metro quadrado, que o Brasil segue o Equinip, é 4.500.000 microwatt por metro quadrado. O dos Estados Unidos é ainda maior, porque os Estados Unidos tem sua legislação própria, né? Todos aqueles países que são menores que o Equinip têm sua legislação própria, mas os Estados Unidos tem uma legislação própria para mais, né? Então, é 5.700.000 microwatts por metro quadrado o limite pelo FCC, que é equivalente à Anatel no Brasil. Vamos ver se tem mais alguma pergunta. Alguém perguntou sobre o 5G, nós vamos ter uma mesa específica sobre o 5G, acho que na quinta-feira. Eu acho que é isso. Vamos passar, então, agora para nossas considerações finais. Se vier mais alguma pergunta, aqui a Mari Antunes, acho que a doutora Geila falou um pouquinho sobre isso, né? Quais os sintomas de eletrosensibilidade. Foi falado um pouco, né? Uma pesquisa que a gente fez, de acordo com a apresentação da China Symington, foi que 3% da população mundial tem sintomas severos de eletrosensibilidade e 35% sintomas moderados, né? Mais ou menos uma estimativa do Canadá, mas que provavelmente a gente pode aplicar para o Brasil. Então, vamos passar para nossas considerações finais. Queres começar, professora Dilza? É uma honra, né, ter participado desse encontro, fiquei muito feliz, não é? E vou participar na mesa de quinta-feira também, sobre a introdução do 5G, né? E eu acho que, quando a gente vai para uma audiência pública, a comunidade, os vereadores que estão lá, eles são muito enganados pela indústria da telefonia móvel, porque os vereadores não têm conhecimento da parte de campo eletromagnético, como também, mesmo se tem algum médico como vereador, eles também não têm conhecimento, porque não tem a disciplina, efeitos biológicos dos campos eletromagnéticos, deveria ter uma cadeira dessa disciplina no currículo da medicina, no currículo dos biólogos, nos currículos do pessoal da área de saúde, dos cursos de gestão em saúde, farmácia, né? Todos eles não têm. Então, eles ficam à mercê da indústria, o que a Ana falou. Eles têm mais pessoas para ir convencer, né, e estar lá com os vereadores, pega um avião daqui, vai para o Rio Grande do Norte, Rio Grande do Norte já está no sul, então eles têm pessoas pagas para fazer isso para eles, né, para ir até a Câmara de Vereador e mostrar o que não é correto, né? E nós, pesquisadores, a gente tem o dia a dia, temos que trabalhar, temos que estudar, então a gente nem tem tempo para poder ir no Brasil todo para fazer uma audiência pública. Quantas vezes me convidaram? Vem audiência pública aqui em Fortaleza. Fui 1, 2 vezes, na hora que vai a terceira vez. Desculpa, acho que a professora Dilza caiu. Vamos passar agora para as considerações finais da Ana. Pode ser, Ana? Sem dúvida, eu gostaria de agradecer, dizer que realmente foi mais um momento extremamente importante de reflexão. Eu estou observando aqui nos comentários, né, várias questões, observações, troca de informações, e várias desses comentários aqui vão ser também tratados nas próximas mesas, né, do evento. Esse evento é só a segunda edição dele, né? Na verdade, depois terá a terceira, a quarta, a quinta, mas também é importante que, a partir do segundo encontro brasileiro, quem sabe os estados ou mesmo os municípios não façam os seus pequenos encontros, né, para discutir essa temática, né? E gostaria de lembrar a todos também que o Brasil, a área da saúde faz as suas conferências para discutir as problemáticas na saúde, e é importantíssimo que as pessoas participem das conferências nos seus municípios, no seu estado,
na Conferência Nacional e leve essa temática para a discussão. Quanto mais ambientes a gente conseguir discutir essa temática, quanto mais pessoas estiverem envolvidas com ela, provavelmente nós poderemos conseguir aí umas pequenas vitórias na defesa da saúde e na eliminação, pelo menos de parte, né, desta poluição que tanto nos prejudica o ambiente e prejudica o restante todo, né? A gente nem chegou a falar aqui na questão animal, mas obviamente os animais também são afetados. E às vezes isso também mobiliza pessoas, né, em defesa de outras causas, pensar que essas outras causas também estão sendo prejudicadas pela radiação eletromagnética, e isso também tem que ser debatido. Então, eu agradeço, né, estou feliz por estar aqui e convoco, né, e convido todo mundo a se dar as mãos, não diretamente, online, de forma online, e pegar junto nessa luta, porque é em defesa da vida e do futuro e das gerações que vêm depois de nós que a gente está aqui, neste momento. Muito obrigada. Muito obrigado, Ana. Vamos voltar agora para a professora Dilza, que ela caiu, agora voltou para finalizar suas considerações. Ô, Fabiano, é isso, sabe? O que me preocupa muito é que eu não quero receber essas radiações na minha residência. É um pedido, é um direito que eu tenho. Eu recebo essas radiações da indústria da telefonia celular. Não tem como eu ficar livre delas, né? Então, o que tem que ser feito e deve ser feito, o Brasil pode, inclusive, adotar padrões mais restritivos. Não tem que seguir a ICNIRP, não é? Não tem essa quantidade de países aí com limites mais restritivos? O município não só pode, deve criar uma legislação para proteger seus municípios, né? Tanto o município como o país. Não tem que seguir, não. E eu vou te dizer mais uma coisa. A Organização Mundial de Saúde não sabe o que está acontecendo aqui em Belo Horizonte, não sabe o que está acontecendo em cada cidade. Nós que estamos aqui estudando e pesquisando, nós estamos sabendo o que está acontecendo, sim. A OMS não sabe. Sabe apenas quando publicamos um trabalho e ela faz análise daquele trabalho para dar o parecer dela, né? Então, esse é um agravo também muito grande. E nós não precisamos seguir, né, padrões da ICNIRP, que é o braço direito da indústria da telefonia celular. O Brasil não só pode, como deve, criar uma legislação mais restritiva para nós, né, munícipes, para nós brasileiros. É isso que eu tenho para falar. E agradeço muito a participação, viu, Fabiano? Muito obrigado, Dilza. A Dilza vai estar com a gente também na mesa sobre o 5G, que vai ser na quinta-feira, às 14 horas, com Cláudio Fernandes, Ron Carles, professor Eugênio e Guilherme. Então, agora vamos passar a palavra para a doutora Geila, fazer suas considerações finais. Abrir o microfone. Tá no mudo. Agora bom, eu gostaria de agradecer mais uma vez o convite para estar neste encontro, fazendo parte desta caminhada que a Ana, o professor Salles e eu já estamos no caminho desde 1990, com os nossos conhecimentos, com as nossas aprimorações acerca do assunto. E é um assunto e uma situação muito delicada, porque radiação eletromagnética tu não vê, um câncer tu vê, né? Então demora muito para as pessoas se darem conta que elas ficaram doentes por causa de estarem expostas a campos eletromagnéticos. Por outro lado, nós temos também a gestão em qualquer um dos níveis muito precária pelo desconhecimento do tema, e acaba tendo prioridades, né? Aquelas doenças que aparecem mais floridas têm mais apelo e têm mais ação. Então, sem dúvida, o tema tem que continuar sendo discutido, tem que haver uma mobilização da sociedade civil organizada, questionar os nossos gestores, os nossos conselhos municipais e estaduais de saúde, os conselhos municipais e estaduais de meio ambiente, sim, porque eu reforço que saúde e meio ambiente andam de braços dados.
Muito obrigada, um abraço a todos e desejando a todos muita saúde. Obrigada. Obrigado. Será que vai passar para mim? Agora você, Álvaro. Professor Álvaro, suas considerações finais. Passou para mim, para o Fabiano, foi isso? Que eu Isso, você. Tá. Então, muito obrigado, agradeço novamente pelo convite, reforço o pedido que todos leiam a carta, que está disponível aí, e divulguem para os seus familiares e seus amigos, seus conhecimentos, tá? Lembrando que existem, sim, fartos resultados na literatura científica mostrando os problemas da saúde dessas radiações. Lembrando também que ICNIRP é uma entidade particular que só considera os efeitos de curto prazo de exposição, efeitos térmicos. Lembrando que a Organização Mundial da Saúde, lamentavelmente, feita para proteger a população, está usando essa recomendação da ICNIRP, tá? Que já é uma recomendação que nós podemos chamar muito antiquada, caduca, tendo em vista a evolução da utilização dessas tecnologias sem fio. Tá? E lembrando também que existem, sim, alternativas para reduzir a exposição, por exemplo, as que foram mencionadas pelo Fabiano, aí várias alternativas, utilização de fibra ótica, cabos, tá? Também as alternativas para que o celular não seja operado encostado na cabeça, usando o fone de ouvido, mensagem de texto ou viva voz. Então, muito obrigado e estimulamos as pessoas a estudarem mais essas questões e divulgarem os resultados, tá? Para que mais adiante a população seja mais protegida e que mais tarde não seja tarde demais para recuperar os danos à saúde pública. Muito obrigado. Então, obrigado, professor Álvaro. Eu compartilhei aqui na tela a carta OMS, então é um abaixo-assinado na plataforma Change. Aqui no início tem a pessoa que a gente vai destinar, que é o Dr. Tedros Adhanom, que ele é o diretor-geral da OMS. Então, basta você entrar nesse link, e aí aqui tem nome, sobrenome, e-mail, e aqui tem opções, se você quer receber novidades, e você bota assinar este abaixo-assinado. No momento, estamos com 2.469 assinaturas, algumas pessoas que assinaram agora nos últimos minutos, podem ser pessoas que estavam assistindo, e aqui os 18 idiomas, como inglês, espanhol, alemão, francês, italiano, português, e vários outros idiomas, né, para que pessoas de diferentes línguas possam ler a carta na íntegra. Aqui tem a carta na íntegra em português, né? Então, convidamos todos para assinarem e colaborar com esse abaixo-assinado que vai ser entregue no momento oportuno para representante da OMS ou mesmo da Organização Pan-Americana de Saúde, aqui responsável pelas Américas. E convidamos todos para seguir assistindo esse segundo encontro. Nós vamos ter agora às 19 horas uma mesa sobre mobilização, controle social e legislação com o professor Zeca Virtuoso, de Santa Catarina, e amanhã também seguimos a programação. Vocês podem acompanhar as mesas pelo link tecnologiasegura.com.br. Então, muito grato, professor Álvaro, doutora Geila, professora Dilza, Ana Vals, por a gente poder abrir esse encontro. Obrigado ao Frank Clegg também, que nos concedeu a sua fala de abertura. Um grande abraço a todas as pessoas que nos acompanham. E agora, às 19 horas, nos encontramos na mesa número 2. Grande abraço. Tchau. Tchau.